Eu fui, escolhi o prédio, desenhei o projeto tudo em uma semana para poder... É o corporativo. E o Ticeninho bate doído. O imóvel melhor projetado, ele é vendido de forma mais rápida. Apesar de 10 anos, nós já atuamos em 7 estados. Não é só local, não é só não na cidadezinha nossa aqui. Não é nada. Adoro, tá? Eu faturo muito com assim. Nós vamos contar um pouco dos bastidores da arquitetura e da construção. Então a gente vai falar sobre imóveis, construção, investimento, o setor do mercado imobiliário. Considerando pela vida que eu passei, eu valorizo cada cantinho. Ai, que legal. Eu valorizo demais por conta disso daí. Eu sei tudo que eu passei. Temos obra em Salvador, obras em Fortaleza, em João Pessoa. E obras e gestão de obras. Não é só projeto, é obra de fato. Fez o projeto, entregou a obra pronta. E isso ainda abre uma brecha importante, que quer dizer o quê? Independente da classe social. Isso. Independente do tanto que você vai investir. Exato. A preocupação com o lar, a preocupação com o bem-estar, a preocupação com a família. Eu cuido dos problemas dos meus clientes. É mesmo. Faz parte. Não, mas o que tinha de gente que falava que não ia ficar pronto, eu falava, vai ficar pronto sim. Não, mas ficou em 30... depois de 38 dias. 38 dias? Como assim 38 Ainda dias? falava Não, assim, foi? né? Vocês, e o que o meu escritório vendeu? Que os problemas serão absorvidos por nós. E foi mesmo. 50% do efetivo de mão de obra falta na segunda-feira. Não tem um projeto que você tá levando 1 ano, 2 anos de projeto? Sim, terminei agora. Foi validado agora, 100%. Começamos em outubro do ano passado. Nossa. E validamos agora. Vai dar 11 meses, de setembro. hein? Início de setembro. O ansioso fica como, né? A gente continua fazendo apesar das circunstâncias, apesar das condições, apesar do que acontece. Então a gente continua fazendo por essa causa maior. E um dia na empresa que eu trabalhava, a faculdade entregou um panfleto onde dizia que a primeira mensalidade era grátis. Eu falei, a primeira eu aguento. Então temos a alegria de receber Marcelo Antônio, arquiteto com 10 anos de formação, gestor de obras, morou em mais de 10 cidades por esse país. Por que isso é importante dizer? Porque tem uma visão ampla, são diferentes estilos, tem uma visão de mercado imobiliário em várias outras regiões aí pelo Brasil. Casado há 16 anos e pai de 2 filhas lindas, nascido em Ourinhos. Muito prazer, Marcelo, recebê-lo aqui. Muito prazer, seja bem-vindo. Prazer é meu, satisfação imensa em poder fazer parte em atender a esse convite, em privilégio de poder participar do podcast de vocês. Cara, nós vamos falar tanto da sua trajetória, nós vamos falar sobre essa parte de gestão, construção, sobre esse setor imobiliário. Me fala um pouco, pra galera entender como que tá o cenário de hoje na questão assim dos big numbers dos grandes feitos, de coisas assim que você já realizou por aí. Como você mencionou, eu tenho, apesar da idade avançada, apenas 10 anos de escritório, apesar de 10 anos de formatura, né? Mas com um network gigantesco. Exatamente. Isso eu sinalizo que é um critério que eu consegui aproveitar. Isso é fato. Eu consegui me aproveitar desse network que eu já criei em outras empresas, etc., em outros ramos que não tinha nada a ver com arquitetura. Sim. E isso me trouxe o quê? Portas abertas para a arquitetura de início. Por quê? Quando você não tem obras ainda, você não tem nome, você não tem experiência propriamente dito, tudo isso dificulta. Dificulta e muito. É natural para qualquer profissão. É natural para qualquer área que você está iniciando. Então, eu, pela experiência de idade, pude absorver desse network e já engrenar com bastante contatos e bastante projetos ótimos. Apesar de 10 anos, nós já atuamos em 7 estados. Caraca. Não foi... Nós atuamos... Não é só local, não é só não na cidadezinha nossa aqui. Não é nada. Adoro, tá? Eu faturo muito com assim. Entretanto, tivemos a oportunidade de atuar no Nordeste. Então, temos obra em Salvador, obras em Fortaleza, em João Pessoa. E obras e gestão de obras, não é só projeto, é obra de fato. Fez o projeto, entregou a obra pronta, com time, com cronograma apertado, tudo que o mundo corporativo exige. Uhum. Isso é uma dificuldade muito grande. Exatamente. São poucos que se dão bem no corporativo, na arquitetura corporativa por conta disso. Por quê? Porque você precisa ter ideia de
cronograma e Ó. custos bem afinados. Nossa. Bem afinados. Cara, eu vou até dar um exemplo aí pra galera, ó. Nossa relação, assim, ele vem de uma amizade de anos, assim, que ele foi gestor da obra, ele tocou a obra do início ao fim. Foi. Antes do início, né? Que é do negocinho da ideia, do início ao Entregou fim. super rápido. Daí a gente vai falar mais sobre isso. Ali naquele local a gente construiu 2 empresas ao mesmo tempo, no caso. E ele foi tocando isso aí do início ao fim, fazendo, assim, muitas coisas. E a gente conversa mais sobre isso também. Sim, o projeto de vocês foi mais um desafio Foi e mesmo. trata-se de 2 franquias diferentes, com 2 concepções diferentes, e nós pegamos um prédio e tivemos que deixar na casca para depois transformar no que hoje se tornou. E detalhe ainda, com prazo extremamente apertado, porque esse prazo era cobrado não só por vocês, que foram meus clientes diretos, como pela franqueadora. Pelas marcas. Isso As mesmo. franqueadoras, elas têm esse time bem regrado e cobram com uma eficiência gigantesca. E nós conseguimos atender, conseguimos cumprir com o prazo, conseguimos cumprir com a qualidade que é Verdade. cobrada, que já é particularmente do nosso escritório seguir. Exatamente. Entretanto, ainda era uma qualidade que de parâmetro de projeto que não veio nosso. Então, nós tínhamos que atender e existiu o quê? Vistoria por conta da franqueadora, que depois a gente chega nesse assunto, que depois a própria franqueadora me indicou para outras obras do segmento. Olha! Por conta da qualidade, da rapidez, da eficiência que a gente São conseguiu grandes atingir. marcas, assim. Acho que o público já conhece as marcas que nós somos franqueados, mas é exatamente isso. Cara, da onde iniciou? Você falou aí que, por exemplo, você passou por anos, mas faz apenas, apesar da tua idade, mas já faz apenas 10 anos que você atua nesse ramo da arquitetura. Seria isso, né? Sim. E daí, como que foi essa sua trajetória? Às vezes lá do início, ou no início da sua jornada da arquitetura, se você quiser falar um pouco antes por onde você passou, ou quais foram os lugares que você passou que você colheu para estar realizando esse escritório teu da arquitetura. Então, como que foi a sua trajetória? Quem que é Marcelo Antônio? Bom, eu tento às vezes pincelar da onde veio a arquitetura. Tem muita gente que faz aqueles testes de vocação, etc, e entende da onde veio. Eu tenho 2 parâmetros só relacionados que eu acredito que foi o que me trouxe para a arquitetura e assim, sem perceber. Primeiro é o seguinte, minha mãe, quando eu Olha. era pequeno, Nossa. reformava a nossa casa muito. Casa humilde, casa simples mesmo, casa de madeira, lá em Ourinhos, meu pai era ferroviário, etc. Mas todo ano pintávamos a casa, trocávamos as cores internas e mudávamos o layout. Toda vez que isso acontecia, eu entrava no meu quarto, parecia que eu estava numa casa nova. E ó, o que a gente tinha feito? Pintado e mudado os móveis de lugar. Nossa, que interessante. E eu tinha a nítida sensação que eu estava numa casa nova. Caraca, é interessante ver a questão do que o ambiente faz, né? Sim, isso foi plantado ali, inconscientemente foi plantado. É verdade. E isso eu tô falando com 5, 6 anos. E já próximo dessa mesma época, há pouco tempo, eu encontrei umas plantas, desenho de planta mesmo, que eu fiz aos 8 anos, fazendo uma casa para mim, para minha irmã, Nossa. para minha mãe, desenhando todos os ambientes, tudo na régua, bem desenhadinho, etc. Eu nem sabia, achei esse desenho há pouco tempo. Então, essa parte Nossa, da que legal. infância... Cara, eu não vi isso. Você postou por acaso isso daí? Não. Cara, é legal postei. postar, hein? Posta lá, olha. É Poxa. legal, verdade mesmo. Até Postar assim, contar olha, a isso aqui história, no- né? Contar é. a história. Aquele porque... que tava super em alta, primeiro você começa, depois você melhora. Verdade, exato, boa, excelente. Você viu, eu não sei trabalhar isso daí. Algum momento a gente vai sinalizar esse tema. Mas exatamente. E aí passou todo esse tempo, etc. Não fui para a área, em hipótese alguma. Em um dado momento, de uma das cidades que eu morei foi Curitiba. Nossa. E lá eu fiz administração de empresas, porque era o que eu conseguia pagar. Olha. Ah, entendi. Era o que eu conseguia, porque o curso, não desmerecendo, mas é o que é o mais barato. Mas E é aí- mesmo, porque eu passei pela administração também. Não Então, finalizei, mas eu passei. E aí, e outra também, eu acredito que é porque eu não tinha o norte do que eu queria fazer, entretanto eu entendia, principalmente que morando numa cidade grande, eu entendia não, eu via que se eu não tivesse um curso superior,
eu nem de entrevistas, dependendo do cargo, eu não conseguia participar. Não Nossa. tinha nada a ver com a área, mas os currículos eram selecionados baseados assim, tem curso superior? Não tem. Era bastante importante, assim, no contexto Então, ali. exatamente. Ok, eu fiquei lá em Curitiba por 7 anos. Beleza, voltei para Ourinhos. De Ourinhos eu fui para Paraguaçu Paulista. Entendi. Aí fui gestor de frota da Scania dentro de uma usina. Então eu cuidava de manutenção preventiva dos caminhões, etc. Tal. Olha a área, bem discrepante, né? Aí ali que eu conheci a minha esposa. Ela era funcionária dessa usina. Ah, entendi. E beleza, casamos. Eu sou bem prático, que eu namorei. Eu gosto de registrar isso, que eu namorei dei uma chance para ela. Eu costumo falar que foi o contrário. Eu namorei por 4 meses. Nossa, 4 meses, Gostei cara. disso, viu? 4 meses, e aí eu sentei e cara falei assim, ó, decidido, sei. Não. objetivo. Prático. Na realidade, assim, eu sou prático, eu faço as contas, Ele é mesmo. faço todas as balanças, e a balança foi a seguinte, já vivi o que eu tinha para viver, 2, não sou mais novinho, eu casei com 29, não sou mais novinho, Sim. 3, ela é excelente, era uma mulher excelente, além de linda, etc, tal, excelente, e 4, ela morava sozinha e eu morava sozinho. Então, despesas separadas e para quê? Receita dobrada. Receita dobrada E despesa pela vamos metade. dividir. Exatamente. Vou multiplicar aqui. E aí, vamos casar, vamos, etc. Tal. E quando eu casei, ela estava terminando a faculdade dela, que era de contabilidade. Legal. Então, ainda não conseguia absorver nenhuma. Na realidade, eu nem tinha pensado em nada. Entrei para trabalhar na empresa de climatização e ao arrumar a nossa casa, logo que casamos, era uma casa alugada na época, etc. Tal, a gente se viu no meio de pesquisas sobre arquitetura, sobre decoração, etc. E ela, um dado momento, falou para mim, por que você não faz arquitetura? E eu já tinha isso plantado lá no subconsciente Tá da no infância. subconsciente. Então, poxa, seria legal, não sei o quê. Daí fui ver o valor alto demais, etc. Tal. E um dia na empresa que eu trabalhava, a faculdade entregou um panfleto onde dizia que a primeira mensalidade era grátis. Eu falei, a primeira eu aguento. Pode vir. A segunda não sei o que eu faço, mas na época eu vejo por lá. Deus, mas a primeira eu aguento. E enfim, fui lá 3 horas da tarde que entregaram o panfleto, eu já saí da empresa, fui lá e fiz a matrícula pro vestibular. Nossa Passei no senhora. vestibular, entrei na faculdade e, enfim, 5 anos. 5 anos pagando, com luta, etc, tal, mas pagando. Não fiz FIES, não E fiz mensalmente nada, não fez tal. FIES? Não, direto. Passamos por isso e daí me formei. E assim que eu me formei, eu já estava nessa empresa há um bom tempo. E eu peguei e já queria abrir o escritório. E eu já prestava serviço de arquitetura para esta empresa, sendo funcionário dele. Meu escritório, então eu falava que era renda duplas ali. Mas por quê? Porque eu já tinha confiança da diretoria, etc. Tal. Então, e outra, isso me ajudou a ganhar experiência, abrir portas. Eu era bem novinho, mas eu sempre lembro deles estarem comentando, minha mãe tá comentando, Sim. então, mesmo apesar... E realmente, então, aqui vendo um pouco distante ali, realmente você já mexia ali eu naquela tratava época. das coisas pessoais Sim. desse cliente e que era o diretor da empresa, que é o proprietário, e já ia fazendo as reformas. Tanto é que o meu estágio foi com uma arquiteta para reformar a casa dele. Ah, caraca, E eu que legal. estagiei com uma arquiteta excelente, minha amiga hoje, uma tremenda pessoa, assim, um carinho imenso, Silmara Fauás. Que legal, cara. E o meu estágio de 1 ano foi reformando a casa dele para ela. Eu que fazia a gestão, eu que cuidava de tudo, e ela era a arquiteta responsável. Aí eu costumo dizer que eu tomei esse cliente dela, mas ela tem um carinho imenso, então Gente, eu gostei muito do que ele falou, porque sobre a casa, né, que ele veio de um lugar que a família sempre, alguma coisa ou outra mudava, e ele tinha a sensação de que ele estava numa casa nova, porque realmente, né, eu mesmo que vim de uma família em que a casa era muito deteriorada, nossa, isso era ruim demais, porque a gente não tinha bem-estar na casa, e mesmo que, na verdade, o que era feito era remendação, não era nem assim uma melhoria, né? Então eu vejo que essa questão de você mudar uma coisa ou outra faz muita diferença.
não só no bem-estar, mas na questão da produtividade, na forma como Mas você vê o ambiente. E isso ainda abre uma brecha importante, que quer dizer o quê? Independente da classe social. Isso, Independente do tanto que você vai investir. A exato. preocupação com o lar, preocupação com o bem-estar, preocupação com a família. Essa que nós mexíamos era pintada com cal. Nossa. Gente, Mas Gente. tinha tudo bonitinho, Ah sofá lá. lindo, etc. Não tinha forro. Mas era tudo Gente. limpo, era uma delícia. Tinha tapetes. Então minha mãe comprava tapetes, tinha mesa de jantar, separada da mesa de cozinha. Então tinha sala de TV, sabe? Então tinha cortinas, tinha tudo. Então fica o registro assim, primeiro já, desde já, que assim, sim, existe custo em arquitetura, etc. tal, mas o bem-estar pode ser feito com o simples. Exatamente. Pode ser, e A começa de uma arquitetura- organização, começa de uma limpeza, começa de uma visão diferente. Exatamente. A arquitetura lá não é só a estética. Sim. Mas sim, ali é realmente um ambiente para você se sentir mais confortável, um bem-estar. Tanto é que, cara, eu vi um negócio que na neurociência, assim, que explica que, na questão assim, as pessoas que elas são muito bagunçadas com as coisas, assim, papel, Aham. na casa, nos ambientes das casas, no ambiente do escritório dela, onde ela trabalha, na mesa que ela trabalha, se elas são muito desorganizadas, é que a mente dela também é muito desorganizada. Concordo. Aham. E isso, por consequência, um atrapalha o outro também. Se você deixa o ambiente do seu trabalho muito desorganizado, você também tem um estresse maior, ou você se perde mais fácil. Você também, até pela questão de gestão no tempo, você precisa de mais tempo para você achar o papel lá que você precisava, ou achar o documento que você precisava, ou achar a caneta, ou um clipe, às vezes, sei lá. Mas é exatamente que vai mais profundo essa questão da arquitetura, porque a arquitetura, se for pensar, é o ambiente. Então, se for pensar o ambiente, não é só a estética, mas sim toda a frequência do local, todo esse bem-estar, saúde E mental. envolve muita coisa. Essa questão da organização que você citou, eu tenho uma mente, eu costumo dizer que é atribulada, que é muita coisa em todos os aspectos. Aspectos criativos e aspecto de eu cuido dos problemas dos meus clientes. É mesmo. Faz parte. Adorei. Isso chama gestão de obra. Eu poderia não atuar na gestão. Eu poderia atuar apenas em projeto, que é uma parte mais que dá para tocar musiquinhas lindas. Mais Eu estou tranquilo. projetando, agora é a hora de eu me conectar com o projeto, etc. Isso acontece, ok. Mas eu também, por questão de mercado, por questão de oportunidade, por questão de empreendedorismo, de entender tudo que a arquitetura Exatamente. pode trazer de faturamento, eu criei essa pasta também dentro do meu escritório. Então eu tenho, fora projeto, eu tenho gestão de obras, eu tenho acompanhamento de obras, são pastas de níveis diferentes. Mas por quê? Porque eu tenho uma empresa. Interessante. Isso nunca vai deixar de entender. A profissão de arquitetura, ela é linda, ela é maravilhosa, mas eu tenho uma empresa. Exatamente. E a minha mente Adorei. é um transtorno mesmo, em todos os aspectos. É muito difícil, quando você faz gestão de obras e faz projeto, conseguir parar para interagir com o projeto, interagir com tudo que o cliente precisa receber, para depois Entendi. criar o projeto. Entendi. São fatores aí que às vezes as pessoas realmente não sabem como funciona. Não sabe mesmo, É que porque acha que o projeto, ele é só o projeto pronto, sabe? Sim, sim. E hoje tem muito acesso à internet, muita coisa. Aham. Chat GPT, etc. Tal. Eu jogo lá o que eu quero, já sai pronto. É muita pesquisa, muita coisa. Uma das coisas que eu sinalizo muito quando eu acabo de fechar um projeto com um cliente, e quando eu acabo de chegar na definição de tudo que ele precisa, como obra, etc. Tal, a primeira coisa que eu falo para ele é a seguinte: apaga o Pinterest do seu celular. Para que você não fique vendo mais referências. Por quê? Porque você vai querer trocar. faz Não sentido. que você não tenha Nossa. esse direito. Entretanto, você vai começar cada vez vir mais informação, e o que você já definiu, o que você já escolheu, No se briefing. torna Perdido. obsoleto. Se torna. Você pode ficar até chateada. Pô, eu queria tanto um painel desse, mas eu defini um outro painel. Então são muitas informações. Então é uma das coisas que eu peço. Não fica. E quer ir na obra? Vai eventualmente comigo. Para não ficar lá, mas o sol vai bater aqui, não sei o quê. Tudo isso foi definido. Tudo isso fui eu quem definiu. Tecnicamente. E a fui eu. realidade é isso, é o gestor da obra, ele já pensou em tudo isso. Então, tanto é que uma coisa interessante, quando eu falava para as pessoas assim, não, como que tá lá a construção das empresas? Eu falei, não, tá rolando, tranquilo.
100% a gente confia no cara, ele tá fazendo Não, tudo. mas o que tinha de gente que falava que não ia ficar pronto, eu falava assim, vai ficar pronto sim. Não, mas ficou em 30... depois de 38 dias. 38 dias? Como assim 38 Ainda dias? falava Não, assim, foi. né? Porque as pessoas têm um preconceito com... Porque acham que arquiteto, pedreiro, engenheiro é tudo a mesma coisa. Aí tem um preconceito porque fala assim, não, porque já sabe como que é obra, né? Obra sempre vai além do prazo que... E quando eu falava que, não, mas ele é o meu gestor da obra. Eles falavam, mas o que ele faz? É o pedreiro? Não, que pedreiro, filha. E esse preconceito é comum. Uhum. E a diferença é o que eu vendi para vocês. É o que o meu escritório vendeu? Que os problemas serão absorvidos por nós. E foi mesmo. A ideia era essa. Gente, Então, E eu não imaginava que era tudo faz isso. muita e era mesmo. diferença. tinha dia que eu tava 4 horas da manhã ali com o eletricista. Verdade. Tá, se era necessário, se tinha target, se a gente tinha um alvo de data, um cronograma a seguir, acabou. Eu tenho que entregar, independente. Então, eu vou fazer isso. Mas essa é uma das facilidades de arquitetura corporativa. Eu consigo definir Olha. custo, prazo e acabou. Aí você não vai lá ficar mudando. Difícil, mas acontece, mas não vai ficar mudando. Agora, É verdade. o residencial é diferente. É. Em todos os aspectos. Primeiro, vocês vão residir nessa casa, família, é onde você... Então, eu aceito com mais facilidade as mudanças, mas é cobrado diferente dentro da pasta de arquitetura. Por quê? Sim. Porque vai ter o nível de detalhamento, pode sofrer constantes mudanças até a hora da mudança, até o dia do cara morar na casa, até o dia que a família vai entrar na casa e tal. Então, o residencial é bem diferente. E como cliente, todo mundo precisa entender isso daí. São aspectos diferentes, mas me agrada, ambos Nossa. me agrada. Exatamente. Qual que é realmente o papel da arquitetura? A gente já falou por cima aqui algumas coisas, mas o papel da arquitetura na vida das pessoas e também, já conectando aqui, das tendências assim, que você observa hoje, assim, tanto no mercado que a gente está comentando aqui, residencial, e o mercado comercial, corporativo. Então, tanto essa parte como conecta com a vida das pessoas e daqui para frente. A arquitetura tem um papel gigantesco em muitos aspectos. Em muitos mesmo. Então, quando você define uma fachada de uma loja, quando você define uma fachada de uma casa, não é... A estética vem em segundo plano. A estética não é o principal, sentido. são muitos itens. Por exemplo, vou usar como referência a loja de vocês. Ela tem um peitoril não, tem uma marquise gigante. Essa foi definida em um momento porque protege da chuva, protege do sol. É verdade. Então tem vários itens que estão sendo definidos ali. E depois a estética. E a estética ali no comercial, por exemplo, é o quê? Depois uma fachada linda, etc. Mas essa está associada à marca, está associada a um monte de outros itens. Então, E às vezes até assim, ficaria mais bonito se tivesse outra coisa. Não, mas tem que se associar com a marca, tem que ser mais comercial, mais intencional, com outro motivo ali. São motivos diferentes. São motivos diferentes. Então, o papel da arquitetura com relação a ambiente, com relação ao entorno, com relação à cidade de fato, com relação ao fluxo de pessoas, a proteção, tudo isso não é simples. A arquitetura não é... É verdade. Hoje em dia vem sempre prezando pela estética. E aí quando você entra no Instagram, o que mais é postado, o que é mais valorizado é o que? É um bom projeto visual. Verdade. Sabe? Ok, isso faz parte também. Não deixo disso. Ninguém vai não quero fazer uma arquitetura feia ou ruim, etc. Tal. Mas é o que é valorizado. E não, tem muitas coisas que foram pensadas por trás para chegar no final a definir a estética. Putz, Então, é verdade. Quando a gente desenha uma casa lá, que você está conversando com o cliente e você quer entender primeiro lote que ele comprou, é outra coisa que não acontece. Eu tive um cliente, estou tendo agora que eu vou fazer uma casa em um conjunto residencial, num condomínio residencial aqui de Assis, que ele me procurou para a gente escolher o terreno. Isso é raro. Nossa, que legal. É verdade. Isso é raro. Mas isso é um padrão da arquitetura que deveria acontecer sempre. Deveria.
As pessoas só procuram o arquiteto depois que eu tenho um lote de 300 metros quadrados, quero fazer uma casa com 4 quartos, uma sala, um gourmet E aí bonitão, não dá. que eu recebo bastante gente. Vê lá o que você faz. A minha referência é essa do Pinterest. Entendeu? Não é assim que funciona. Deitar lá o terreno todo acabado lá. Não sabe onde o sol bate. Entra por custo. Começa por custo. Você compra um terreno com uma declividade alta, tem que fazer um arrimo. O cara, uma casa de 700 mil gasta 100 mil de arrimo, por exemplo, lá. E aí? Foi o caixa gigantesco e você nem viu. Tá ali escondido debaixo da terra, etc. E um valor... Tem que fazer uma terraplanagem. Tem terreno que precisa de uma terraplanagem enorme. Vai um custo enorme. A incidência de sol... o seu programa de necessidade. Programa de necessidade é o que você define assim, eu quero 3 quartos, uma sala. O seu programa de necessidade às vezes não cabe nesse terreno. E você pensa que cabe. E já comprou? Já comprei agora. Não, então vamos ter que fazer 2 pavimentos. Mas eu não queria uma casa de 2 pavimentos por causa de custo. Porque daí você tem que cruzar programa de necessidades e o caixa. Quanto você tem disponível para essa obra. Sim. Aí fora isso você cruza quais são as suas referências. Aí eu quero esse revestimento, eu quero isso daqui, quero um portal gigante, quero ripado para todo lado. Entretanto, isso aí não se adequa ao custo. Então eu tenho uma obrigação enorme de puxar para a realidade, faz parte do meu papel. Indicar que a sua referência de projeto não entra no seu custo. Ou o terreno que você tem não dá para fazer desta maneira. Não que não vamos então migrar para um projeto que se encaixe dentro do programa de necessidades de vocês e a adequação do lote para atender isso daí. E mais o custo, mais o budget que você tem disponível para executar esse projeto. Eu vejo muito que as pessoas são mais preocupadas com o espaço em si do que a experiência. É assim mesmo? Com certeza. Isso eu costumo bater muito na tecla que faz parte do fator internet. Entendi. Muito vendido isso daí. Olha a casona que eu comprei, olha a casona que eu moro. Aí a pessoa mostra a sala, pé direito alto, etc. Não que eu não acho, eu acho lindo. Okay? Também acho lindo o projeto dessa maneira também. Mas o lado que vai ficar a cama no quarto. Você entendeu? O jardim. Eu quero ter grama aqui porque eu quero abrir, eu estou no espaço gourmet, eu quero abrir as portas de correr e pisar na grama descalço, no domingo de manhã, com uma caneca de café. Essas coisas, para mim, conta ponto. É verdade. Conta ponto e eu sinalizo. E aí, às vezes, a pessoa vem com esse projeto pronto, com esse desenho pronto, com essa ideia pronta. Por quê? Porque ele pesquisou bastante. É um sonho. É uma casa, é uma evolução, cada um passou por um período, um tipo de vida diferente. Então, considerando pela vida que eu passei, eu valorizo cada cantinho. Ai, que legal. Eu valorizo demais por conta disso daí. Eu sei tudo que eu passei e eu sei o que eu queria ter. Eu sei o jeito que eu queria ter uma casa. Eu passava na frente da casa das pessoas e achava linda, etc. E eu tinha amigos de escola que morava em casa com piscina, casa de 3 andares, etc. Lindas, lindas, lindas. E eu, naquele momento, não podia ter isso. Então, eu gravei, que lá ficou no meu subconsciente. Entretanto, eu entendo que eu estava sendo inserido nesse meio e já estava automaticamente absorvendo... Tendo as visões ali. Eu já estava absorvendo o que era esse contexto. Sim. Você entendeu? Por quê? Porque a gente replica... boa parte do que a gente tem de informação, do que a gente absorveu. Verdade. Entendeu? Então não adianta eu querer, como que eu vou fazer uma casa gigante, linda, etc., em alto padrão, se eu não tiver inserido em algo do alto padrão. Não é só pesquisar alto padrão. Então hoje eu tenho clientes, eu tenho meios que eu frequento que me abastecem disso. E por isso que tem eventos de arquitetura, feiras de arquitetura. Por quê? Porque ali você está absorvendo informação. Eu tenho uma agenda terrivelmente conturbada. É muita coisa, acho que tem mais agenda do que horas no dia. Então, eu sou muito arredio com relação a isso. Vai ter a feira lá em São Paulo, parar um dia inteiro para ir na feira, tal. Mas eu entendo o valor disso, legal. Até por conta de uma sinalização agora, que é o quê? Estar sempre atualizado com as tendências. Exatamente. Legal. Tendências eu costumo dizer que é uma roda. Vai e volta. É circular. A gente vê. É circular. Verdade. Hoje nós estamos falando muito de revestimentos, de itens que foram sucesso nos anos 50.
É igual moda. Nossa, é Caraca, verdade. É igual moda. alguns itens mais clássicos. Exatamente. Cores, mais pastéis, nudes. Marrom. O uso de cobogó. Cobogó é um elemento isso? vazado. Cobogó, depois você vai pesquisar e você Eu vou- puxa lá. Você vai colocar lá, esse daqui que é o cobogó. Cobogó são elementos vazados, chama cobogó porque são 3 arquitetos que criaram e as iniciais dos 3, cobogó, tinha a Nossa. ver com as iniciais dos nomes dele. Então é um elemento vazado que dá ventilação e antigamente era feito de louça, quando eles inventaram. Hoje é aquele de concreto, então aquele elemento que tem vários desenhos, flores ou só uma abertura. Isso daí é modinha hoje. Isso foi criado lá nos anos 50. E ele tinha um Entendi. propósito, o primeiro propósito dele não era estético. O primeiro propósito era promover ventilação, Imagino. Nossa, promover que a entrada legal. de claridade. Frescor ali e tal. Mas Sim. proteger, proteger contra a chuva, proteger. Então, isso é muito usado hoje. O granilite é uma moda. Granilite é um piso com pedras polidas, etc. Isso é uma modinha. Isso tá dos anos 70. Nossa. Então, cara. eu sinalizo muito que tem muito a ver com moda. Uhum. Ela Verdade. primeiro é a calça cos alta, depois a calça com a barra grande, depois a calça com cos baixinho, depois a calça com a barra aberta, que é o que está usando agora. São os ciclos, né? São Esse é o ciclo do mercado. Exatamente, são ciclos. E aí, o que não muda com relação à tendência, isso daí esses itens são mais técnicos, que é o quê? Sustentabilidade. Isso de fato sempre tem que ser definido. E aí, se aí você Legal. começa com essa definição, quando você desenha um projeto, primeiro, quais os materiais você quer usar? Entendi. Se você consegue, é lindo. Quer usar mais, entre aspas, mais ferragem, mais madeira, sei lá. Exatamente, o que vai agredir menos. É. Por exemplo, uso de materiais locais. Eu tenho uma pedreira aqui próximo, então vou fazer o calçamento tudo com pedras rústicas, etc. E aí cria um conflito com relação ao que está na moda e o uso desses materiais. Como arquiteto, tenho a obrigação de casar esse assunto e aplicar o máximo possível de sustentabilidade. Não é só isso, tem a questão de itens que economizam energia, uma casa mais clara. Exatamente. Economiza mais eu energia. não vou usar luz, eu só uso luz natural durante Sim. o dia, por exemplo. Uma casa com uma ventilação correta, eu vou usar menos ar-condicionado. É verdade. Porque Verdade. quando eu vou desenhar uma casa, por isso que entra a questão da escolha do terreno. Eu tenho que entender, fora a insolação, eu tenho que entender a ventilação, porque existe ventilação predominante. Eu sei de que lado vem um vento para Assis em determinada época do ano. Gente, que Caraca, legal. Isso É um estudado. estudo. Isso é estudo. Então, o que você faz? Eu crio uma ventilação cruzada. Então, eu tenho uma entrada de vento por aqui e uma saída por lá. A casa sempre está ventilada. Então, a arquitetura não começa pela estética. É mais pela questão, primeiro, Funcional. o estudo, a estrutura, a base, e depois vai pensar na estética. Exato. É o Necessidades, final ali. primeiro é necessidades, porque a Necessidades. casa tem que te servir. Uhum. A casa tem que te servir. Faz Essa é a sentido. ideia. Antes dela ser bonita, etc., chamar Exatamente. atenção, ela tem que te servir. Ela é um investimento gigantesco. Então, para cada um tem a pasta, mas é uma disposição de recurso grande. É. Então, ela tem que ser bem funcional. Tudo tem que estar bem pensado. Eu costumo dizer nas minhas primeiras reuniões que a gente vai pensar até o lado do móvel que vai ficar seu air fryer. Tudo isso é discutido. Nossa, que legal. Gente, que legal. Porque Faz eu quero sentido. que tudo funcione. Não é, mas depois eu vejo, faz um móvel lá e eu coloco a air fryer em cima. Não. Ela vai ficar nesse móvel do lado esquerdo. Mas eu tô vendo que você é canhota, vai ficar do lado esquerdo, que é mais fácil para você pegar. Quem lida mais com a cozinha, quem faz não sei o quê. Tudo isso tem que ser pensado. E aí é importante registrar que tudo isso leva tempo. Sim. Então, o projeto. Não tem um projeto que você tá levando 1 ano, 2 anos de projeto? Sim, eu terminei agora. Foi validado agora, 100%. Começamos em outubro do ano passado Nossa. e validamos agora. Vai dar 11 início meses, de hein? setembro. Início de setembro. O ansioso fica como, né? E o que o cliente fez agora, Marcela? Assinou a documentação e construa a casa. Qual é o tempo? A hora que ela acabar, ela tá pronta. Ele falou, tá ok, pode fazer. Gente. Na hora que ela acabar, Na tá hora que ela pronto, acabar, é ela está verdade. pronta. Por quê? Porque é uma residência. É aquilo que eu falei.
não é comercial corporativo que você precisa travar Exato. uma data. Eu sei que existe ansiedade, existe um monte de coisa. Eu quero Porque o comercial para minha casa nova. O comercial corporativo, ele tem fluxo de caixa, então Tem os muita custos coisa já envolvida. começam É. A de incomodar. operação sem o negócio estar faturando. Então precisa de agilidade ali na obra. É importante. Isso daí falei essa semana para um cliente meu. Nós estamos construindo uma obra grande. Nós estamos fazendo a sua obra, que é comercial, com fluxo de caixa. Tá errado. Eu não construo com fluxo de caixa. Você precisa ter investimento. Você precisa ter caixa. Diferente de fluxo de caixa. Precisa. Então pode ir lá captar recurso seu mesmo, não tem problema. Você tem lá o caixa travado. Por quê? Porque ele estava lá pagando as contas da obra, que não são pequenas, dentro do fluxo de caixa dele. Não dá certo. Não dá. Assim não dá certo. Não dá certo para a obra, não dá certo para a empresa. Então, você vê como que é a facilidade do corporativo. Você consegue enxergar e apresentar, e rapidamente ele já tomou outra direção. Não, vou pegar recurso. No caso dele, eu tenho uma linha de crédito BNDES com juros bem baixos aqui, já vou pegar o recurso, já vou aportar esse recurso para a obra, fica lá direcionado, acabou. Aí o que eu consigo? Eu consigo ter rapidez. E acelera tudo. Eu consigo ter rapidez na obra. Acabou, tenho caixa, porque eu não preciso ficar freando, esse mês a gente vai ter que segurar isso aqui porque eu não tenho caixa para pagar. Gente, pensa o quanto esses tempos, os dias de atraso é dia sem faturar. Então a empresa não estando pronta, ela fica sem faturar. Então é melhor que entre com caixa, entre com esse investimento inicial para acelerar a obra, para as coisas acontecerem. Por isso que a nossa levou 38 dias, uma puta de uma obra, 38 dias. Impecável. E para realmente, porque cada dia conta um faturamento. Custa mais barato. Fica mais barato pagar esses juros. Fica mais barato pagar os juros. Custa mais barato do que você deixar a empresa de rodar, faturar, etc., com mais rapidez. E lembrando isso, corporativo, empresarial, que a gente está falando. Eu acho tão legal porque às vezes o cliente vai lá na loja e, eles adoram, né, que ficou na esquina e tudo mais. Mas, foi uma referência. E aí eles falam assim, nossa, a loja enfeitou aqui, tava precisando, que ficou bonita, né, e tal. A rua. E eu vejo como que, igual você falou, as pessoas se importam muito com a estética, esquece da experiência, porque, na verdade, no final das contas, é sobre a forma como a gente se relaciona com o ambiente. Sim. Então, eu vejo muito isso, assim, a forma como a gente sente, como a gente vive o ambiente. Existe um produto, existe a busca por um produto, ok. E hoje em dia vocês sabem que você vende antes a experiência. Depois a pessoa só pega o produto. Então você precisa vender. E aí na minha área começa por quê? Pelos espaços. Começa pela ambientação. Começa por ser um ambiente agradável, seja com iluminação, climatização, pisos, cores, etc. E cada arquitetura tem uma gama gigantesca. Então, quando a gente pensa numa sala, independente do tamanho, uma sala pequenininha, etc. Tal, a cor tem a ver com o seu negócio, não só com a marca. Olha, Tem que ter a ver com o seu negócio, com o que você está propondo, o que você vende, ou como você atua. Eu sou advogado, eu sou às vezes contador. A própria identidade, às vezes. Sim, aí às vezes até muda. Já aconteceu de mudar a identidade visual por conta do projeto arquitetônico. Por quê? Porque eu entendi que afetava visualmente, o que ele vendia. O que ele tinha que entregar como produto, que às vezes nesse caso era um serviço, aquelas cores berrantes, etc. tal, que ele carregou por muito tempo. Falei, não gera força para sua marca, não gera o que você está querendo vender. Falando mais sobre a questão do investimento, mercado imobiliário, como que essa arquitetura ela vai influenciar no valor final do imóvel? Quando você vai pensar com tanto cabeças de investidores ou das construtoras mesmo que rentabilizam em cima dessas construções, ganham ao contratar um arquiteto ou um gestor de obra, ou desde o início, assim, até a gente comentou sobre os terrenos, até antes da escolha do local. Eu vou até além na pergunta. O imóvel projetado de melhor, ou melhor projetado, ele é vendido de forma mais rápida? Interessante. Primeira coisa, diante de tudo isso, é o cuidado com o recurso. Começa por aí. Eu tenho que ter um cuidado com o recurso a ser investido, em ambas as áreas. Se é para investimento, para rentabilidade, ou se é para uso próprio, se é para morar, se é para residência, etc. E aí já começa a primeira fase do quê? De cuidar do dinheiro.
Aí a hora que nós entramos no mercado imobiliário, por exemplo, imóveis para locação, a escolha da localização é primordial. Porque você escolhe um terreno numa área, etc. Qual que é a sua ideia? Quando você quer rentabilizar? Poxa, minha ideia é fazer 5 lojas para colocar para alugar. Ok, 5 lojas para colocar para alugar numa avenida dessa daqui, você só vai conseguir, nessa metragem desse terreno, não vai caber 5 boas. Eu vou ter que fazer 4 para ter uma metragem eficiente. E 4 desse tamanho. Quanto que está em média? Meu escritório faz o estudo do entorno. Quanto está em média os aluguéis? É um estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade, Legal. exatamente. Eu preciso entender tudo isso antes de começar a projetar. Uhum. Por quê? Porque a gente basicamente já está contratado quando entra nessa fase de escolha, etc. Tal, e a gente é um outro produto do escritório que é o quê? Uma consultoria de investimento. A pasta arquitetura, é óbvio, eu não tenho tanto conhecimento com relação à parte financeira, etc. De fato, a parte imobiliária, cada um tem sua área, Sim. mas eu navego em todas, por quê? Primeiro por experiência, primeiro por os tipos de clientes que eu já atendo, então isso vai galgando. Você já faz isso já com os clientes? Sim, nós fazemos com os cacife aí alto aí. A gente consegue trabalhar bem, temos bons clientes. E aí eu ajudo a escolher a área baseada no que ele pensa, o que ele imagina de retorno. Sim. E a intenção Legal. do negócio. Exatamente. Aí depois de tudo isso bem definido, aí eu entro para a parte de projeto. E aí que entra o quê? O melhor projeto para se alugar nesta região exige o quê? Uma fachada deste jeito, um nível de piso deste jeito, vidros desta maneira. Então tudo isso conta ponto. Por quê? Primeiro, eu não vou colocar um piso caro no lugar que eu vou alugar barato. Então eu preciso rentabilizar ele. Precisa ficar bonito? Sim, sempre precisa. Tem que ter estética. Mas dá para ficar bonito com custo menor. Outra coisa, você precisa, quando é algo para alugar, vou falar nisso na parte residencial, mas quando é algo para alugar, é muito difícil de você acertar o gosto. Então, porque é pro outro. Faz sentido. O mais clean possível. O mais generalista. O corporativo te ajuda muito, por quê? Porque normalmente as pessoas mexem no prédio quando alugam para aplicar a marca, para aplicar o negócio, o tipo de negócio. E o negócio já tem um público que já é o comprador ali. E aí ela consegue trabalhar. Às vezes a gente até mesmo vende projeto para quem está alugando o prédio desses nossos clientes. Porque meu escritório participa da gestão de projeto, da gestão de obra e da gestão imobiliária. Nós temos clientes hoje que eu cuido de tudo, até do aluguel dos prédios, de vistoria, de manutenção, de controle de pagamento de aluguéis e tal. Nós temos, é uma pasta que surgiu dentro do escritório e, como eu disse lá no início... E pela demanda ali. Não nego faturamento. Sim. Não nego. Se tiver um ROI, que é um retorno sobre esse investimento, faz sentido. Eu não fico só navegando na área que... Não, meu escritório é de arquitetura, só tem projeto. Que fazer apenas projeto, apenas arquitetura, tal. Negativo. Mais uma vez eu digo, é uma empresa. Uma empresa. E uma empresa vive de faturamento. Mas isso que te torna com diferencial e isso que te torna de forma escalável. Porque são braços da empresa. Isso é um ecossistema todo. Não fico travado em um único braço. Você não pega só o projeto papel, mas é o ecossistema. Vou desde o projeto, desde a gestão de obra, desde ali da parte da frente do aluguel, ou até do pensar antes, assim, da consultoria de investimento no... eu tô com 1 milhão aqui, o que eu faço, Marcelo? Eu quero comprar alguma casa, quero construir, ou comprar alguma coisa ou aluga, não sei o quê. Se esse mês no meu escritório não entrou entrou menos recurso de projeto, mas aumentou o recurso de consultoria, aumentou o recurso de gestão de obras. Isso é o ecossistema ali da empresa. Gestão de obra é extremamente interessante porque é um faturamento recorrente. Entendi. É uma obra, tem o tempo para durar e eu consigo controlar o meu fluxo de caixa baseado nisso daí. Entendi, faz sentido. Projetos são itens novos, são fechamentos. Então entra a minha parte comercial para atender a quem já veio, B, para captar novos clientes, e C, fechar de fato. Eu costumo dizer que sentou lá na minha mesa, o projeto está fechado, porque já foi até mim.
Então já tem a primeira parte E já isso foi vem de uma feita. habilidade sua de treinamento e técnicas que você trouxe dos outros lugares que você trabalhou. Exatamente. Que é esse perfil mais comercial. Eu sou mais comercial do que arquiteto, eu costumo dizer, né? Eu estou engatinhando com a parte de arquitetura por ter ainda apenas 10 anos de escritório, apesar da experiência, etc. e tal. Mas da parte comercial eu tenho bem afinada. Exatamente. Eu tenho então eu não costumo não deixar escapar os clientes. Exatamente. Ontem mesmo um conhecido nosso foi lá na clínica, né? Daí ele tava falando da mãe dele, veio fazer orçamento na clínica e tal. Daí eu falei pra ele, pô, traz sua mãe e tal. Daí eu fiquei conversando, falei, não, faz o seguinte, bota ela na minha frente. Ele falou, se botar na tua frente, ela vai sair comprando, né? Então, eu falei, é pra isso mesmo, bota na minha frente. Por isso que eu quero que você traz ela na clínica. É lindo cada tipo de negócio, mas a gente nunca pode esquecer que é uma empresa. E a gente precisa o quê? Dia a dia, o quê? Aumentar o faturamento, isso é fato. É isso mesmo. É aumentar o faturamento, aumentar a receita, diminuir as despesas. E tem mais previsão de receita. Isso é. E aí quando você consegue criar essa previsão palpável, que nem é o meu caso, quando eu fecho uma gestão, no mínimo 12 meses, uma obra, por exemplo, uma obra residencial. Tem obra que são 24 meses, etc. Eu já tenho previsto aquele fluxo em contrato, etc. Então eu já consigo tomar minhas decisões. Por quê? Escritório de arquitetura demanda várias atualizações. Fora visual, meu escritório sempre muda. E eu costumo dizer que eu mudo esteticamente o meu escritório, não é só por conta dos meus clientes, é por mim. Porque eu fico o dia todo, né? Eu tô lá o Verdade, dia todo. faz Então, sentido. se eu não mudo só... Aí volta aquilo lá que a minha mãe fazia. Se eu não mudo a decoração, se eu não mudo um layout, alguma coisa tal, eu percebo que eu tô num escritório diferente. Igual a minha mãe fazia. Então, eu tenho isso travado. Acho que é por conta disso que eu faço isso. Então, eu já tenho a sensação, às vezes, sem ter investido nada... É verdade. Que eu senti um ambiente diferente. Muda o cheiro, muda lá o home spray, muda a iluminação, muda até a Alexa de lugar, ponto a ponto. Isso é legal de Mas ser. exatamente. Cara, então assim, indo pro setor residencial, vai existir tanto essa parte, quando você tá lá fazendo o estudo de viabilidade, por exemplo, o que acontece? As pessoas não... Até que quando as pessoas vêm conversar comigo sobre essa área assim, de investimentos ou área de construções, eu consigo entender alguma parte do assunto e eu passo o que eu entendo, né? Mas elas são muito por fora da questão simplesmente do número, de viabilidade mesmo. Porque assim, não, a pessoa ali tá ganhando muita grana. Eu falo, mas o que é muita grana? Quanto que é? Ela comprou o imóvel por tanto, vendeu por 200 mil, comprou por 250 mil. Legal. Foi em quanto tempo? Não, faz 20 anos que ela comprou o imóvel. Eu falei, que é isso? Ela perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro? Sim, perdeu faz tempo. Perdeu nos primeiros 5 anos, ela já perdeu todo o dinheiro. Já perdeu esse dinheiro que ela acha que ganhou. Tem um terreninho lá que eu comprei faz 10 anos, 50 mil, hoje vale 100 mil. Eu falei, que é isso, filho? Mas faz 10 anos? Esses Faz 10 50 anos. mil aplicado, quanto que teria te dado, Exatamente. né? Então, são algumas coisas assim que é uma cabeça mais de investidor, ou até empreendedor, mas a galera não pensa muito nessas coisas. Então tem um estudo de viabilidade. Por exemplo, eu quero construir uma casa que eu quero vender. Minha intenção, construir uma casa para vender. Beleza. Qual que é o valor de venda? Qual que é a casa que você vai construir ali em cima daquele terreno que você vai comprar? Valor de venda de 1 milhão. Você vai construir no bairro que as casas em média é 200 mil de venda? A localização começa por aí, essa Viabilidade, primeira análise, exatamente. para ir compondo os itens que cria a viabilidade imobiliária, a viabilidade do Sim. investimento. Então, por exemplo, investimento para o ramo imobiliário, para o ramo residencial. Eu costumo dizer que a Assis é fora da curva. Aliás, não sou só eu que costumo dizer, tá? Eu escutei isso já numa mesa em reunião em São Paulo, deu contando, eu sou de Assis. Um cara falou, lá com metro quadrado é caro. Nossa! Lá em São Paulo, o cara nunca veio para Assis. E realmente aqui é fora da curva isso daí. Interessante. E aí o que eu acho que eu tô deixando um dinheiro na mesa aí. Eu gente. acho. O que eu entendo com isso? Tem que aproveitar isso. Verdade. Nós estamos numa cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes, com uma renda per capita gigante, com números de milionários gigantes, inclusive bilionários. Então... nós temos que estar atento a tudo isso daí que a gente pode captar e ajudar esses clientes a evoluir. Então, quando alguém me procura, eu estou pensando em fazer casas para vender.
Mas não é o momento, né? Sempre a pessoa já vem com uma o concepção. contexto econômico aí. Lembra um item que você sinalizou? Tudo é cíclico. É cíclico. Aí o que eu tenho para dizer neste momento em relação a como está o país, como está a taxa de juros, como está a política, que tá forçando muito essa questão de investidores, etc. Tá forçando muito, o país tá pesado. Lembra que é cíclico. E o que acontece? Sim. A hora que girar, quem tiver estoque sai na frente. Quem tiver estoque dita o caminho que o mercado vai tomar naquele momento. Aí você precisa entender se é assim, quando eu falo de estoque para residência, assim, eu tenho quantas casas prontas, preparadas para vender ou preparadas para alugar. Quantas eu já tenho, que é o que eu estou chamando de estoque. Beleza, você tem que ter capital de giro suficiente para absorver esse tempo até esse ciclo mudar. Ok, mas lá, quando mudar, você dita o mercado. Porrada. Nós temos hoje uma empresa que alugou um prédio de um cliente meu e ela está trazendo para Assis 200 funcionários novos. Caraca! Ela já está reformando, já está trazendo, e são funcionários de cargos gerenciais, porque essa é uma regional desta empresa. E o que eles vão precisar? De casa. E qual tipo de casa que eles querem? Não querem de baixo padrão, não querem. Então, não precisa ser tão alto, é médio ou alto. O alto vai ter maior demanda. Às vezes ali num residencial lá no Dama, às vezes um ou outro ali que é o pessoal da diretoria. Exatamente. Então, se você tiver esses daí... Então, isso daí é informação, e a informação que é fato, não é nem suposição. Então, é fato, eu já sei quantos vão ter, quantos clientes, quantas ou seja, a demanda vai aumentar. Vai aumentar. E quem tiver o quê? Estoque. Quem tiver casas vai navegar, vai ditar o rumo que o mercado vai tomar, que é o quê? Qual o valor de aluguel, etc. Mas está bem fora da média. Mas eu tenho uma casa. Sim. Quem tem o estoque aproveita a demanda. Exato. Quem não tem, não consegue. É fato. Isso daí é fato. Então, cara, exatamente. Isso é ciclo de mercado. E assim, simplificando o que ele falou, estamos no momento, de dificuldade macroeconômica, economia, assim, realmente, taxa de juros alta, só que isso sinaliza, para quem tem uma mentalidade mais de empreendedor, investidor, que esse é o momento de baixa, que é o momento das coisas estão mais baratas. Não significa que qualquer coisa que você comprar vai dar certo. Óbvio que não. Por isso existe um estudo, existe um estudo de viabilidade, por isso que existe você ver a questão das finanças, mas é a questão de você entender que, contexto geral, as coisas estão mais baratas hoje. Significa que você comprar hoje, no momento onde o mercado começar a esquentar e estiver quente também, depois, é onde tudo está muito mais valorizado. E quem comprou com o mercado em baixa vai receber muito. Então, como investidor, nos meus investimentos eu gosto muito de lidar com esses ciclos de mercado, porque eles acontecem muito, altos e baixos, acontece muito, isso é ao longo dos anos. E daí eu sempre gosto de ser anticíclico, onde muitos estão indo, eu gosto de estar voltando. Ou, por exemplo, hoje, pela taxa de juros está muito alta, realmente em torno de 15% ao ano, muitos vão para o lado da renda fixa, para o tesouro. Muitos vão para esses investimentos. E não que esteja errado, realmente está pagando muito bem. Mas eu não significa que não faz sentido investir em ações, não faz sentido investir em setor imobiliário. E tem muita gente abrindo mão de ações boas. Exato. Por conta do susto, porque é muito difícil absorver esse susto. E aí é você se aproveitando. Sim. É um risco. Quem sou eu para falar de investimento? Não é minha área, mas eu pincelo ali algumas coisas. E é um risco gigantesco. Só que você está enxergando que é uma oportunidade de comprar na baixa e ter a possibilidade de melhorar, de seu investimento dobrar, triplicar, enfim. Exatamente. E, cara, até falando assim, você pode... Vamos falar sobre as suas obras ou seu portfólio. Então, compartilha aí umas obras assim marcantes que o seu escritório já realizou, que sua empresa já realizou. Conta algumas histórias assim de como foi esses projetos, essas obras, todo esse contexto aí. Nós temos, dentre muitos clientes que são bem significativos. Sim. Que faz parte assim da história de uma maneira, da história do nosso escritório, da minha história como pessoa, da minha história comercial. Exato.
de uma maneira assim, de gratidão. Então, eu não podia deixar de citar aqui a Leveros, o grupo Leveros. Exatamente. Legal. Os Ticianos. É. Eles são assim, não é nem mais, já não entra mais nem no critério de faturamento, entra realmente no critério de gratidão, De honra. de honra a quem me honrou, a quem confiou em mim, Esse é um princípio muito poderoso, o princípio de honra. que confiou em mim. Então, eles hoje têm, no meu escritório, a gente agenda, etc, tal, mas eu me adapto à agenda deles. Sim. Então, eu recebo no sábado, se for necessário, no domingo, se for necessário, e trato muitos itens, muitas coisas. Então, hoje eu atuo para eles na área corporativa, na área de empresas. Tive o prazer de participar dos projetos de expansão. Tem mais vindo por aí, etc, tal. Legal. Mas a primeira loja fora do contexto sudeste deles que eu fiz foi Salvador. Ah, verdade. Cara, essa história é Salvador legal. Eu fui, escolhi o prédio, desenhei o projeto tudo em uma semana Nossa, é para verdade. poder... É o corporativo, É. e o Ticianinho bate doído. Eu tinha que apresentar Vai o com calma aí, projeto, Cecília. definir custos e entregar a obra em um time previsto e num estado que eu nunca havia feito obras. Cara, e eu lembro que você contou essa história numa conversa aleatória que a gente tava tendo. Só pegou, acho que você foi de ônibus ou de avião, sei lá. Você De chegou avião, lá, caiu lá em Salvador e falou... Você não tinha ninguém, tipo, não conhecia ninguém, não sabia um pedreiro de Salvador. De mão de obra, né? Nada. A primeira coisa, eu já tinha um contato que era o gerente que ia ser da loja. Ele já era de Salvador. Sim. Então, isso da empresa. Ufa, Não, da empresa. Então, tipo assim, da empresa. alguém sabe como as coisas funcionam aqui em Salvador. Beleza. Eu já ia perguntando pro Uber. Você conhece pedreiro? Você conhece pintor? Sim. Primeira fonte, primeiro que me desse um contato, desse alguma abertura, eu já ligava, já marcava aí fui lá, visitamos os prédios e tal. E como eu já atuava no ramo comercial, eu já entendia do negócio. Sim. É outra coisa que é extremamente importante quando a gente vai fazer alguma empresa ou alguma loja, algo comercial. Eu tenho esse hábito que eu tenho que me inserir e entender de fato o negócio para poder entregar um projeto que esteja dentro do padrão visual, esteja dentro das experiências que a loja precisa criar e ser que nessa posição não é nem questão de valor, mas precisa vender. Tem que ser vendável. Então, eu tenho isso como... E o ramo da climatização, como eu atuei, para mim era excelente. Tinha a responsabilidade de estar fazendo uma obra longe, de estar... Eu me lembro que eu fui para Salvador 5 vezes durante a obra e o que todo mundo me perguntava era como era a praia. Eu falei, queria ter visto. Nossa, verdade. 5 vezes em Salvador, a trabalho, e não vi a praia nenhuma vez. Nossa. É aí que entra um critério de responsabilidade. Por quê? Verdade. Eu, durante o dia, estava na obra. Resumindo num contexto geral de uma semana, que toda vez eu ficava uma semana e voltava, daí daqui 15 dias lá, mais uma semana, voltava. 5 dias. 5 dias, 2 são logística. 2 você só tá pegando avião, trocando de avião e chegando. Faz sentido. Saía 10 horas da manhã do meu escritório, chegava 9h30 da noite lá em Salvador no hotel. Primeiro dia já foi perdido. Então, terça, quarta e quinta era trabalhando. Então, 6 horas da manhã já ia para a obra, saía 7, 8 horas da noite e não acabava. Por quê? Porque daí eu tinha que, no hotel, cuidar dos projetos que ainda estavam rolando aqui. Então, eu tinha reuniões, às vezes fora do horário, etc., por conta disso. Por quê? Porque os outros projetos, as outras obras não paravam. Eu não trabalho... queria que esse cenário fosse lindo, que eu conseguisse trabalhar um projeto por vez. Terminou aquele projeto, agora eu vou pegar outro. Nossa. Não, eu cheguei a ter 15 obras ao mesmo tempo. Nossa. E os projetos rolando e as obras rolando. Então, eu tinha que ficar à noite cuidando das coisas. Então, por isso que eu não estava lá a passeio. Eu tenho essa concepção. Também não acho errado. Falar, podia aproveitar, dar uma relaxada, vai lá na praia, toma água de coco e volta. Mas não tinha tempo mesmo. Não tinha tempo. E depois eu fiz... E você ainda, que é aceleradão? Sou. Nossa senhora. Não tem que fazer... Ó, isso aqui, não, já vou mandar. Ó, tá fora do lugar o negócio aqui, tá, ô Cláudio? Tá fora do lugar. Já registrava. Já registra, já passa. Daí passou, foi embora, Marcelo. Nossa, o que aconteceu mesmo?
Marcelo veio e a gente nem viu. Não, porque na realidade funciona assim, você já absorve e já transmite para quem de fato você tem que transmitir e as coisas andam. Exato. Exato. Você entendeu? Acabou aí você já tira aquela responsável, por quê? Porque eu sou o responsável master, ok? Mas eu tenho abaixo de mim cada um e cada um com a sua pasta. Tem o pedreiro, o pintor, o eletricista, o cara do áudio, o cara da rede. São muitas pastas dentro de uma obra só. Mas eu gosto assim, porque também eu sou mais acelerado, sou mais do objetivo, então Marcelo chegava e falava, é isso aqui, é verdade, isso aqui. Não, então fechou, beleza, É que é vamos mais lá, vamos executor, né? Não fica. É. E o caso do você ainda era comercial. O comercial demanda, tem essa necessidade. Você não podia ficar travando. Você, particularmente, era menos queria que travasse. Para que as coisas acontecessem, entregasse. E eu tava com duas responsabilidades, que era qualidade e prazo. Verdade. Nossa, qualidade e prazo. Prazo é inimigo da qualidade. Se tá o prazo apertado, então é muito difícil. E eu precisava entregar, por conta de ser um critério nosso, de procurar sempre prezar pela qualidade, B, pela responsabilidade com vocês, clientes, e C, pela franquia, que é por causa de vocês. A franquia ela ia medir a qualidade. E vocês, por várias vezes, me sinalizaram que poderia nem inaugurar por conta da qualidade. A franquia poderia fazer a auditoria e segurar a inauguração da loja por conta de não estar. E a idade de vocês foi a primeira da marca, então eu tava super preocupado. Foi da Natura, então realmente a Natura, em questão ali, é bem criteriosa, bem rigorosa na questão de tudo que tá dentro do padrão. E foram 38 dias de obra, 38 dias de obra, então isso foi algo que foi um outlier, digamos assim, porque até que depois o pessoal da Natura teve contato com você, porque foi o tempo da obra e a qualidade da obra. Chegou o supervisor lá ainda, me elogiou tudo, falou, não, então beleza. Tipo, ele já bateu o olho e falou, nossa, tá tudo certinho e tal. Eu fiz uma segunda loja da franquia e quando o supervisor chegou pra fazer a vistoria, ele não sabia que eu tava envolvido. Deixa, rapaz, suspeito que era você, não tinha nem mil aqui na cidade. Passou, Olha, andar com as fotos, aí já tinha uma ideia. olha como é importante. Então, e chama satisfação, você era muita satisfação, reconhecimento, etc. E uma satisfação porque a gente conseguiu prestar um bom serviço. E quem me indicou para esse segundo projeto foi a Natura primeiro. Enfim, deu tudo certo e eu tô com mais duas no radar. Chique. Legal, bem. Mas E aí, fora a Leverso, se eu for citar muitos, São Paulo, Fortaleza. Fortaleza foi mais um desafio também gigante. Nossa, que lá existia o prédio bem antigo, depreciado, etc. Fizemos um tratamento e hoje eu vejo os vídeos da loja rodando, tá impecável ainda, as coisas permaneceram. Fiz Itapema também. Itapema são 40 dias de obra. É importante sinalizar, eu gosto de contar essa história de Itapema porque você vê o que é a qualidade por região. Itapema hoje é a Nova Camboriú, que já está super adensada, etc. E lá o que acontece? O giro de dinheiro é muito grande. Então a exigibilidade de qualidade é enorme. E eu me lembro que chegou um pintor para orçar a obra para mim. Chegou o pintor, camisa de manga longa, correntinha de ouro, tablet. Nossa, tudo bem, tudo bom? Vim fazer a cotação para sua obra, etc. Tive as fotos, tal. Eu falei, você me manda o orçamento, pode dar o seu e-mail, por favor, já tá no seu e-mail. Ali na obra, eu olhei assim, excelente, pode tocar, tal. Deu até pra ela negociada, né? Natural, faz para comercial apelo até eu. E é o resultado do meu cliente. é verdade. Faz parte do bem apelo. Comentamos isso, mas também na gestão de obra, a gente deixou ele negociou tudo. Tudo. Faz parte do papel de gestor de Então isso mostra, isso pela confiança, mas isso mostra que contratar um gestor de obra sai mais barato. O seu dinheiro passa a ser meu, né? Então o cuidado tem que ser da mesma maneira como se fosse meu. Sim. E terminando esse serviço dele, só pra completar essa história, terminando o serviço dele, ele acabou tudo bom, tal. Chegou duas moças pra camisa escrito tal, a marca dele lá. Oi, tudo bem, nós somos do serviço de limpeza pós-pintura. Nossa. Ele tinha uma equipe que fazia uma limpeza depois que ele termina de pintar uma obra. Ele, não a obra, tudo tal. Que nem a gente tem o hábito aqui. Então, isso é bom.
em partes e ruim em outras, porque eleva a nossa régua, a minha propriamente dito, com relação a entender o que eu posso ter de qualidade, de prestação de serviço, tudo. Em contrapartida, me corrói, porque eu não consigo ter isso aqui. Então eu conto assim, olha, muito para muitos profissionais, etc., para ver se dá um estalo, que assim, não é valor, não é para você cobrar, não é preço, é valor. Não é para você cobrar mais barato. Mas o mercado tá... Cara, se você prestar um serviço diferente, se você for diferenciado no mercado, automaticamente, então você chega lá, tudo sujo, fala um orçamento de qualquer jeito, isso não gera valor, não gera confiança. Diminui a própria demanda. Exatamente. E aí tem que, o que acontece? Porque ele tem que pegar muito barato para poder ter mais obras, etc. E permanecer no mercado. Aí, para finalizar essa questão de obras, hoje a gente já tem obras em todos os condomínios aqui de Assis, 3 ou rodando. Isso era importante. Por quê? Porque falando dentro no universo Assis, isso conta conto dentro da arquitetura, entendeu? Então, e a maior parte dos nossos clientes hoje, eu não atuo tanto na rede social. Costumo dizer que eu não sou bom com isso e que eu preciso investir nisso. Se eu não sou bom, preciso trazer alguém que seja bom, que eu goste disso. Por causa dos teus números, o teu histórico, o teu background, tudo isso que você contou aqui pra nós, e tem muito mais coisas que não vai dar pra falar no podcast como esse, mas tem muitas coisas. Cara, as pessoas que não te conhecem, elas não sabem disso. Os possíveis novos clientes, até clientes de peso que não te conhecem, não sabem disso. Daí é aquela questão realmente de... mas liga pra tal fulano. É que a rede social vai dar uma visibilidade diferente, né? Eu costumo dizer que tem arquitetos novos, né? Aí eu não consigo nem medir tal, né? Pra não sinalizar. Mas mais novos que não tem a bagagem e não tem o número que eu tenho de material de obras entregues, de diversos clientes, etc. Gente que consegue fazer com uma obra 10 horas de vídeo. Sabe, assim, muita coisa, ele consegue fazer aquilo ali, aí isso dá retorno, eu acredito que dê, mas eu não consigo. Quando eu chego numa obra, eu demoro para lembrar que eu tenho que filmar alguma coisa para depois ficar o material, pelo menos ficar o material, porque eu já chego resolvendo o problema, já chego entendendo o assunto, já chego tal. Eu não, às vezes eu vou embora e não tiro nenhuma foto. Às vezes, que é uma coisa que eu e ela tá fazendo, e a gente tá treinando uma pessoa pra fazer isso daí. Às vezes você tem que ter um filme. Um filme que é o quê? É o cara que vai estar do seu lado e vai andar te filmando. Precisa, eu acredito. Ele fica do seu lado filmando. Mas, vou te contar uma coisa, é a primeira vez que eu tô de frente a uma câmera. Que branca-slide, né? Então, isso é difícil. Eu não acredito que eu tenha uma boa pronúncia, que eu não tenho uma didática legal, ainda pra tratar, pra conversar durante uma câmera. Então, a gente tem que corrigir isso. Eu acho também. Não tenho essa visão de como... Nossa, o nicho de arquitetura é muito bom, porque as pessoas, eu não sei, eu adoro, né? Mas a gente gosta de ver aquela transição, sabe? Da transformação. O antes e depois, o antes, durante e o depois, tem jeito. Isso capta clientes, isso traz, é um lead legal, é algo que eu preciso aprender. Eu vou lá medir agora, vamos lá? Comercial, fez um Podcast, mano. Semana que vem você já não... Dá pra falar, Mas que você já perdeu esse time aí. Eu tenho que abastecer esse time, né? Segunda não que eu tô fora. Segunda eu tenho a virar medida. Terça-feira. Não, já tô me imaginando, já. Eu tô imaginando assim, fazer o estúdio lá e uma área da parede vai ficar a área da gravação do podcast e vai ter uma parte do escritório, que daí eu posso ficar lá dentro também. Você coloca o escritório, umas poltronas ali, um sofazinho, uma poltrona. Vai ter algum podcast que você vai gravar na poltrona, mais informal. Sim, que dá pra fazer vários cenários. Que sai dessa questão padrão de podcast. Sai. Mesa, painel. Eu não gosto desse padrão. Nossa, Você entendeu? Às vezes não, às vezes uma roda, aí você tem que entender se câmera, se visualmente você vai conseguir captar tudo que você precisa para criar essa roda de poltronas bonitas, Exatamente. decorada.
uma placa, aí eu já dando o projeto, uma placa no fundo com a marca, etc. Pode colocar, vai entrar no episódio tá isso bom. daí que a gente tá falando. Mas até eu não gosto, realmente, até que eu conversei com um amigo que foi lá, daí eu falei, pô, tô pensando em fazer um negócio aqui, o podcast aqui nessa sala aqui da empresa. Daí ele falou, cara, legal, faz desse jeito. Eu falei, não, mas eu não gosto do padrão. Isso é muito padrão. Tipo, a mesinha reta, e o daí painelzinho a TV ali, atrás, isso, acabou. cenário, Acabou. as cadeiras, uma do lado. Eu falei, não, mas eu não gosto desse padrão. Você precisa colocar a primeira coisa dentro da estética desse projeto, coisas que conotam, que te agradam. Coisas que contam quem são vocês. Você entendeu? verdade. Porque o nome é o nome do podcast. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que trazer isso daí. Qual que é a sua identidade visual? Qual que é a proposta do podcast, por exemplo? Qual que é a proposta, entendeu? E aí depois você entra para a parte técnica. Que é, tá ok, a minha ideia é ter essa roda com umas poltronas confortáveis, etc. Tá, em vez de ter aquela mesinha, o microfone preso enfim, não, é padrão, isso é um padrão de podcast. E aí já começa diferente. Sim, é isso que eu tô Os imaginando. convidados às vezes assustam. Quem já tem o hábito de ir em podcast, eu não, primeira vez, eu só tenho o hábito de assistir a podcast. Sim. Mas todo mundo que eu vou assistir é do mesmo jeito. É isso É mesmo. do mesmo jeito, é o painelzinho, etc. A TV ali, coloca a marca às vezes, ou passa alguma coisa, né? Enfim. Sim, exatamente. E, cara, até continuando aqui sobre da questão das obras, que seria interessante o público saber. Qual que é a importância da gestão de obra dentro da arquitetura? Isso daí serve para valorizar o projeto. Por quê? Porque não termina no projeto, termina quando a obra está pronta, como está concretizada. Então a arquitetura de fato tem se você for colocar lá uma timeline, é assim, eu fiz a reunião e eu mudei para casa. Fiz a reunião qual era meu sonho e hoje eu estou morando na casa. É uma timeline e nesse intervalo aqui tem muita coisa envolvida. Muita. Entre projetar, entre reunião, entre entender a necessidade, depois de entender a necessidade, validar, aprovar legalmente o projeto, depois de aprovar legalmente o projeto, procurar a melhor mão de obra. Aí entra a gestão. Entendi. Vamos lá. Primeiro, pela minha experiência, eu conheço a mão de obra de fulano, conheço a mão de obra de ciclano, conheço os custos, aí já sei que o custo... eu queria tanto porque uma amiga me indicou aquele construtor. Aí eu automaticamente já sei que o seu budget, que o seu orçamento não se encaixa para aquele construtor. Você paga o construtor, mas daí você não tem dinheiro para comprar o material. Então eu tenho a obrigação de sinalizar isso daí. E aí o que acontece? Então a gente não vai para aquele construtor que teoricamente já é o melhor, mas eu vou para o intermediário, eu vou. Aí entra o quê? A responsabilidade de ter alguém tecnicamente acompanhando para que o resultado seja tão bom quanto, só que dentro do seu orçamento. Outra coisa, o que acontece de fato o que acontece de fato na gestão de obra é o seguinte: eu cuido, meu escritório cuida de contratação de mão de obra de todas as áreas. Pedreiro, pintor, eletricista, calheiro, serralheiro, tudo. São muitas. A obra de vocês foi um fato, é uma obra menor, pequena, comercial, mas teve uma gama de profissionais envolvidas gigantescas. Foi mesmo. Teve muita gente. Foi gigantesco. Eu nem sabia, eu nem sei quem que você contratou lá, mas... Por quê? Porque tinha muito... Sei depois na lista de finanças, porque ele passou do relatório, mas tem muita gente. Aí entra essa questão de entender quem que vai contratar. Definido isso, entra a questão de fazer com que o cronograma ande baseado no dinheiro, no fluxo de caixa previsto, a escolha dos materiais. Então eu visito a loja, eu entendo com o fornecedor, eu negocio, eu coto em 2, 3, 4 lugares e já começa eu costumo dizer que eu não faço leilão. Eu não faço leilão. Eu não pego o orçamento de um, mando para outro, mando o orçamento de um para outro, porque eu acredito que isso é falta de ética tremenda. A minha frase com os fornecedores são a seguinte: seu melhor preço. Vê o melhor que você consegue fazer. Legal. E também registra uma seguinte informação: eu preciso que você faça o seu melhor preço, mas que você lucre. Eu preciso que o fornecedor lucre. Por quê? Eu preciso que ele fique vivo no mercado. Porque eu coloquei ele dentro de uma obra. Se ele falir daqui a um ano, quem vai dar garantia para o meu cliente do que foi prestado?
Ah, faz Faz sentido. sentido? Por exemplo, lá, poxa, eu comprei uma marcenaria, móveis planejados, independente do lugar que foi feito, sempre dá uma manutenção, dá uma regulagem, etc. E o cara faliu 3 meses depois, por quê? Porque ele cobriu o preço de todo mundo, e ele já vinha fazendo isso. E aí, para quem que o meu cliente vai ligar e quem indicou, quem colocou aquele profissional, colocou aquela empresa dentro da obra dele? Fui eu. Ele vai ligar para mim, já que ele não conseguiu falar com o fornecedor. Por quê? Porque quando termina a obra, eu entrego a relação, os telefones, etc. Tá, mas eu sempre estou à disposição da mesma maneira. Entretanto, ele não conseguiu ligar porque o cara faliu. E aí, o que aconteceu? Então, eu preciso, sim, que ele tente fazer o melhor preço porque ele quer pegar a obra. Entretanto, que ele lucre. Eu preciso que os meus fornecedores estejam bem. Exatamente. Eu adoro ver construtor chegando de caminhonetona na obra. Isso aí. Você entendeu por quê? Porque Cara, faz senão sentido. a prosperidade dele. A prosperidade dele importa para mim. Sim. Entendeu? Então, eu preciso que isso aconteça. Existe, sim, uma conotação que sempre aconteceu, que pedreiro sempre está quebrado, pedreiro não sei o quê. Verdade. E eles não conseguem sair desse estigma. Uhum. Parece que estão travados nisso daí. E eu quero, quando eu posso, eu tento mudar a realidade do profissional que trabalha comigo. Eu tenho um eletricista que é muito bom na execução, mas é ruim demais na gestão de agenda, ruim demais na gestão financeira. Nossa. Eu já me dediquei um período grande a falar com ele sobre isso diversas vezes. Chega. Eu também, a minha consultoria é arquitetônica, Sim. não, mas eu queria ele como profissional nesse pacote de prestadores que eu tenho, porque a execução dele é excelente. Mas ele mesmo não percebeu. E eu tentei mudar, mas eu tenho um limite. É um limite de Faz energia sentido. que eu possa gastar com isso, porque senão eu deixo de gastar com o que de fato traz faturamento, com o que de fato é minha responsabilidade dentro de uma obra. Se ele não buscar realmente, ele não encontra, né? Não, Aqui a gente fala muito, isso é um grande propósito, a gente tem um grande propósito dentro da empresa e eu vejo isso em você porque ele é um princípio, né, da liderança, que ele seria a questão da multiplicação de talentos. Então todos que trabalham de parceria conosco, com você, ou são nossos liderados, as pessoas que estão andando com a gente quer que eles prosperem, que eles se desenvolvam. Então isso é a multiplicação de talentos, é um princípio assim que a gente coloca. Então realmente faz sentido, só que basta não só você transbordar para os outros, mas também a pessoa querer receber. Eu tenho um hábito de... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu tenho um hábito de falar nas minhas obras quando começa, eu faço assim. Eu queria que todos os profissionais entendessem a régua de hierarquia aqui dentro. E funciona da seguinte maneira. Eu faço essa cara mesmo. Funciona da seguinte maneira. Eu tô aqui porque eu sou o arquiteto. Eu sou o gestor da obra. Eu tô aqui. Você é o construtor. Você tá aqui. Você é o ajudante. Você tá aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Não adianta eu projetar e não ter quem construa. Não adianta você querer construir se não tiver quem projete. Não adianta, mas se eu não tiver cliente não vai ter obra. Então, o que acontece? Me respeite, é só isso. Não me veja chegando na obra e achando que eu sou maioral, que chegou o arquiteto, não sei o que tal, porque o carro é bonito, porque não sei o que. Esse carro você também pode ter da mesma maneira. Tudo que eu alcancei, qualquer um pode alcançar da mesma maneira. São questão de escolhas, de mudanças, etc. Então, e eu travei isso por conta de uma experiência. Várias experiências, mas numa área de quando eu trabalhava com climatização e eu visitava as obras. Sim. E eu não me esqueço nunca de um arquiteto que chegou com o cliente, e eu tinha marcado reunião, e ele chegou com o cliente foi lá me cumprimentar. Pô, Marcelo, legal, que bom que você tá aqui, cara. Vamos falar daqui, peraí que eu trouxe o arquiteto aqui, tal. O arquiteto, não pegou na minha mão, não olhou para mim, porque eu era um prestador de serviço naquele momento. Era alguém que estava vendendo climatização, que ia passar os itens técnicos para instalação, etc, tal. E ele pegou e falou assim, é o rapazinho do ar? Nossa. Faz o seguinte, alguém vai ligar para você e vai falar o que precisa. Vamos lá, e já virou as costas e puxou o cliente para outro ambiente. Então eu gravei isso daí e vi ele falando no mesmo tom com o pedreiro, no mesmo tom com o servente,
sabe? E eu gravei isso daí por quê? Primeiro por ter vivido e primeiro porque eu não acredito que é assim que tem que ser. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu tenho um reforço muito grande da onde eu vim, aonde eu cheguei, mas antes de ter esse reforço grande de tudo que eu passei, de tudo onde eu cheguei, eu tenho Deus dentro de mim. E o mesmo Deus que eu tenho dentro de mim, ele tem qualquer um que pisar naquela obra vai ter, entendeu? Então isso daí automaticamente me dá propósito para respeitar. Eu gostei muito disso que você falou, porque a lógica de Deus é muito diferente da nossa. E Deus, ele não exclui, né? Às vezes a gente acha que quando Deus escolhe alguém, por que Deus escolheu aquela pessoa? Ela é menos capacitada do que eu. Mas a questão é que, para Deus, nós somos iguais, nós somos filhos. E só por conta que eu tenho um cargo, isso não diz respeito a eu ter que humilhar alguém, né? Porque eu não sou melhor que a outra pessoa. Então, muita gente carrega Cristo só dentro da igreja. E eu acho muito bonito isso que você falou, porque nos seus ambientes você também carrega ele. Então, por que eu vou fazer diferença com o A gente outro? lê lá que Deus não faz acepção de pessoas e não pratica. Exato. Só ler, é leitura, daí é a mesma coisa de ler qualquer livro, né? O que você lê, não absorver, não aproveitar e não aplicar é uma leitura, aliás, você perdeu tempo. E tá aí Perdeu tempo. e aí tá a diferença, né, daquela parábola que tem a casa na rocha e a casa na areia. Porque a casa na rocha, ela não só ouviu, mas ela praticou. Mas na areia, ela ouviu e ela não botou em prática. Então, quem permaneceu foi quem ouviu e praticou, porque bateu o vento muito forte e ela continuou. Então eu tenho isso como critério de dentro da minha liderança em obra, entendeu? Caraca. E outro detalhe importante com relação à gestão é de fato a qualidade no final. Qualidade no final da obra, como você até sinalizou, tem relatório financeiro, você tem tudo, você vai acompanhando que pé que tá, se tem o budget, se tá equiparado com o cronograma versus cronograma financeiro, né? Cronograma de tempo e cronograma financeiro. Então, essa contratação, eu não só por conta de me dar faturamento recorrente e tal, mas é um produto, gente. É um produto dentro do meu escritório e eu acredito que é um produto que me ajuda a entregar o que eu projetei exatamente como foi projetado. Porque acontece também na arquitetura. A pessoa compra o projeto, validou, ficou legal, aí na hora que vai executar não sai daquela maneira. E é possível que por isso, poxa, não fiz um bom projeto, mas não seguiu e não contratou alguém para resolver. Por mais que você já tenha feito, eu já fiz várias obras, eu estou acostumado, eu toco isso daí e tal. Não é a mesma coisa, não é sua área. Não é sua área. Então é investimento. Eu acredito muito que gestão de obra é um investimento. Cara, e até uma coisa interessante, sim. Talvez uma dúvida pra galera. Gestão de obra. Pessoa quer construir uma casa. Seja pra morar pra ela, ou seja pra vender. Mas ela quer construir uma casa. Tem algum valor que assim, faça sentido a questão financeira de você estar contratando um gestor de obra? Ou, por exemplo, não, o gestor de obra seria interessante ter em todas as obras, todas as construções. Não importa se a casa vai ser de 100 mil ou a casa de milhões. Casa de milhões, obviamente, a gente vai precisar. Mas essa é a dúvida mais sincera. Essas casas de 100 mil, precisaria? Então entra aquele critério que é importante, que é assim, que eu, em algum momento, acho que eu falei que eu faço de casinha de cachorro a casa de milhões, Sim. ok? Então, a qualidade tem que ser a mesma da casinha de cachorro. Ali tem que ser a qualidade dentro da realidade do cachorro que vai morar ali, que vai usar. E a casa de milhões de qualidade dentro da realidade, tarará. Mas eu pensei tudo que era necessário para entregar essa qualidade, para entregar esse bem-estar, para entregar e dentro tudo isso da viabilidade para o cachorro e do orçamento que o cachorro tinha. Entendi. Entendeu? Então, se o portão abre para a esquerda ou para a direita, existe um pensamento para isso, porque na hora que se o cachorro quer escapar, então você tem que fazer um contrafluxo para cuidar disso. 2, a água, tem um bebedourinho de água ali com uma boia que é a água automática, sempre tem água fresca, ele bebe, já vai trocando. Isso eu tô falando de um canil, de um simples canil. Sim. O sol da tarde pega aqui, então na hora que vai executar tem que fazer exatamente como projeto. Então, sempre é importante ter. Não quero a gestão, porque trata-se de uma obra de menor custo, tem um acompanhamento.
Uhum. Sim. Acompanhamento é o que passa aqui uma vez por semana na obra, entende, conversa com quem está executando, conversa com todas as áreas envolvidas e identifica se está seguindo o projeto, se não está seguindo o projeto. Legal. Então, essa pasta não é tão cheia assim. E no final das contas, com mais propriedade, fazendo percentual baseado em obras corporativas, uma gestão de obra significa, no máximo, 3 a 5% do custo de obra. É. Hum. Deixa eu pensar. Foi isso mesmo. É um percentual. É isso mesmo. É um, E pra nós, assim, foi muito, muito bom. É muito bom. é um percentual pequeno quando você. E aí entra a visão de empreendedor, de fato. Ah, mas eu não preciso de um arquiteto porque eu só estou fazendo uma lojinha de roupa aqui, não sei o quê. Mas não, entenda lá, foque no seu negócio. Contrate alguém que vai focar para o seu negócio funcionar e foque no quê? Em desenvolver fornecedor. Você gasta essa energia enquanto você nem está com a loja funcionando, porque eu estou produzindo a sua loja. Você gasta energia Eu no tô teu produzindo- negócio, pro negócio Exatamente. acontecer. A hora que ela começar a girar, que você dá o start dela, você está bem alinhado, porque senão você monta a loja. Eu dei esse exemplo da loja de roupa. Você monta a loja, pendura as coisas no cabide e aí você percebe na hora que você está pendurando que, poxa, podia ter comprado cabides dourados. E Verdade. não comprei cabides dourados. Ou E o tom da minha loja, ou eu poderia ter vindo era pra mim fornecedor de ter vestido. planejado a inauguração, não planejei, não Não, fiz um marketing. Exatamente. Posso Só que estar porque eu tava gastando, lá falando com o porque eu tô tocando pedreiro. a obra. Tô tocando a Tô obra. aqui, tô tocando a obra para economizar. Ainda você não está economizando. Não tá Você está deixando de economizando. ganhar. Então, isso é extremamente No final das importante. contas, sai muito barato. Assim, realmente. Investimento E tem que faz ser muito previsto. sentido. Todo investimento tem que ser previsto, em todos os aspectos, seja para residencial, para comercial. Comercial mais ainda, comercial corporativo, etc. Então entra lá uma das linhas de investimentos, que é o quê? Profissional responsável pela obra. Exatamente. E, cara, até ouvi um dado interessante que você ter alguém que fica responsável pela obra gira em torno, assim, de uma economia em 30% por conta de evitar erros. Porque, assim, toda vez você escuta alguém falando que precisou refazer alguma coisa. Sim. É trabalho. E não que tendo o gestor não vai precisar refazer alguma coisa, porque às vezes acontece. Mas é que evita os erros. Menos erro acontece. Diminui, né? Diminui Diminui a muito. probabilidade. Então, é com certeza que você vai economizar. E só o fato de você estar economizando é o que você paga pra ele. E aquele negócio, né? Tem áreas da vida que a gente é especialista e tem áreas que a gente é iniciante. Então, nisso, eu sou totalmente iniciante. Então, por que eu vou querer me comportar como o especialista? Vou dizer o seguinte, desculpa aqui. Mas eu vou dizer o seguinte, eu sou uma pessoa mais generalista. Uhum. O que eu vejo? Eu, por ser mais generalista, beleza, eu sei, daqui até na nossa conversa, sei um pouco da obra, mas sei algumas coisas da obra. Já estudei sobre estudos de viabilidade, por isso que eu te falei, montei toda a planilha, até passo a passo de como pegar um crédito imobiliário para você, lá na Caixa, para você fazer uma obra, e até o fim, estudo de viabilidade, cenários, tudo. Sei sobre fundos imobiliários, mercado imobiliário, mas sou um generalista. Sim. E mesmo sabendo, ainda tem o gestor da obra. Para mim, faz muito mais sentido eu contratar o cara que sabe, muito mais, óbvio, muito mais do que eu no assunto, porque sai mais barato. Assim, da mesma forma, por eu ser um perfil mais generalista, mesmo que eu saiba investir, sei lá, em mercado de ações e tal, eu prefiro muito mais ter um assessor de investimento. O cara vai estar olhando pra mim lá o dia todo. É o mercado dele, é onde ele navega. É onde ele Você navega. entendeu? Ele surfa aquelas ondas. Ele sabe muito mais do que eu. Então esse aqui é... E até para finalizar esse tom da gestão, esse item da gestão, como você mesmo sinalizou, sim, é possível mesmo com gestão acontecer erro, Sim. acontecer problemas, mas eu costumo dizer isso quando eu estou contratando cada profissional, que é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que definir é assim, quem causou o erro? Você causou o erro por falha na sua execução, ou o erro aconteceu porque o meu projeto não tinha esse detalhamento e você decidiu fazer daquela maneira, ou uma falha de produto. O que é importante, por que eu quero identificar? Não é para levantar a bandeira apontar o erro, Não. apontar quem errou, mas porque Adicionar processo. além de corrigir com o processo, que a despesa por conta desse erro seja direcionado para quem de fato causou e não Entendi. para o meu cliente, por exemplo. Olha, que O interessante. arquiteto errou.
o arquiteto que arque. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que derrubar essa parede aqui, que não ficou no lugar errado, e refazer. Os tijolos é por minha conta, a mão de obra é por minha conta. Interessante. Eu não posso transferir um erro de responsabilidade para o custo da obra e simplesmente deixar absorver na obra. O pedreiro errou. Ok, quanto vai custar esse erro? Vamos tirar da mão de obra lá no final, etc. Então tem esse mapeamento para que seja justo. Entendi. Justo porque o meu cliente contratou para isso. Então Sim. o erro vai ter. Pode acontecer da mesma maneira e às vezes acontece muito do cliente. Cheguei aqui, tá errado isso daqui. Pô, você não viu? Calma lá. Existe a gestão de obra, mas eu não moro na obra. Faz sentido. Eu fui aí hoje, ou eu fui ontem, mas não tinha acontecido isso ainda. E está previsto, que eu tenho uma agenda e tal. De eu passar aí amanhã, eu já provavelmente já perceberia, mas você passou antes. Ok. Amanhã é minha agenda, eu vou entender o que aconteceu de fato e vou resolver. Isso é fato. E eu costumo dizer uma Que coisa você absorve tudo. Você mesmo falou, Sim. antes de falar, você falou, não, tudo vai ser comigo. A dor de absorvo barriga tudo. é minha. É. Esse produto gestão acaba com a minha vida. Porque eu acordo às 3 horas da manhã. Se eu despertar, existe um monte de fator relacionado a essa ideia, né? Que Sim. as pessoas que acordam é questão espiritual, é questão não verdade. sei o quê. Aí depois eu leio, eu já li e ouvi que é por conta do seu corpo também, tem a Nossa. questão de fluidos, etc. Nossa. Por isso tem muita gente que vai ao banheiro às 3 horas em ponto, mas eu entendo que isso é espiritual, também não discordo que possa ser e tal, mas o que acontece? Se eu despertar às 3 horas da manhã, posso levantar porque eu não durmo mais. Por quê? Porque começa a vir tudo na minha cabeça. Nossa, é A mesmo. obra amanhã, Eu sou assim não sei o que, também. a agenda de amanhã, aquela obra, o pedreiro não entregou não sei o que, amanhã entrega a obra, não sei o que, tem que pegar avião pra ir não sei onde, a obra de São Paulo não deu certo, a obra deu não sei o que, vem tudo. Então eu já levanto, vou lá, faço chazinho, etc, sento, tal, espero ver se o sol não volta, se não volta eu já vou produzir alguma coisa. Então, gestão de obra, gente, basicamente é assim, deixe que as dores da obra fique como minha responsabilidade e curta o processo, que já é difícil, porque se curtir o processo significa pagar as contas do processo. É verdade. Que já é difícil. Então, se você quiser gastar 2 energias, ganhar dinheiro e ainda gastar energia para gastar, enquanto você está gastando e cuidando da obra, não dá. Foque em ganhar o dinheiro, foque em gerar faturamento, ou foque em curtir a evolução com a família. Poxa, Verdade. tem um dia que às vezes vai a família, vai levar os filhos na obra, eu tô lá, eu explico, mostro pra criança que vai ser seu quarto. Ai, que legal, etc. Tal. Aproveita essa parte da obra. Não aquela, o pedreiro não veio, segunda-feira é o dia que não aparece ninguém, e eu tenho que lutar pro cronograma, daí eu já corro na terça pra buscar o que aconteceu. Mas eu já aprendi que acontece assim, 50% do efetivo de mão de obra falta na segunda-feira. Nossa Senhora. Nossa. Hoje nós estamos com uma deficiência gigantesca de mão de obra. Hoje, neste momento, o país enfrenta isso. Uma deficiência gigantesca. Existem diversas conotações que aí entra aquele apelo político que é por conta dos benefícios que o governo dá, mas os benefícios sempre tiveram. Então não tem nada a ver com o governo A, governo B, governo C. Depois entra também a questão do tigrinho. Isso é fato. Caraca, Isso mesmo. é fato. É fato. Gente, eu tenho profissionais lá que ganham R$300 no tigrinho na terça, já não vão trabalhar mais durante a semana. Nossa. Porque aqueles R$300 já supre o que ele ganha na semana. Nossa. Porque ele tem mais os caraca. 2 dias que ele trabalhou, segunda e terça, mais 300, dá 500, ele ganha 100 por dia, teoricamente, já acabou. Ele não vai trabalhar. Ele esquece que ele ficando em casa, ele vai gastar aqueles R$300 que ele ganhou. sim. Porque ele não tá trabalhando. Não era ele melhor não entra no fazer fluxo mais do dinheiro também? Então, Oh, meu Deus do céu, mas não É pensa. aquilo que eu falei. Então, existe aí fazendo um parênteses bem rápido, a possibilidade de abrir uma empresa de consultoria para corrigir, para vender mudança de chave na vida desses profissionais, viu? Faz sentido. Nossa. Pode ser, Verdade. fica a dica aí. Cara, mas eu vi você comentando, a gente falou um pouco sobre a espiritualidade, sobre Deus aqui, e como que essa sua fé em Deus, ela influencia tanto no teu dia a dia, mas na tua visão, assim, como arquiteto? Primeiro entra aquele fator de ser grato por tudo que eu alcancei. Sim. Eu começo o dia agradecendo e consagrando tudo, em qualquer lugar que eu for pôr a mão, a planta dos pés, etc, tal, que Deus esteja à frente, que Deus conduza minhas palavras, conduza. Legal. E eu tenho por hábito, toda vez que eu vou começar um projeto, eu orar especificamente por aquele projeto.
Legal. para que eu atenda as expectativas, para que eu consiga ter facilidade em desenvolver o que o cliente está esperando mesmo, porque é atender as expectativas de fato, e para ter paz, para tentar ter paz, porque quando tem gestão é difícil, mas para que eu seja visto como um reflexo que é a única proposta que a gente tem de quem a gente não viveu junto, de quem a gente estuda, de quem a gente sente, que é Jesus, é que a gente possa refletir a imagem dele onde a gente estiver. É a Legal imagem e isso. semelhança de Cristo. Sim, então isso é o quê? Cara, eu sou muito falho. Isso é fato, Somos. fato, e não nego de maneira nenhuma. E eu continuo errando e continuo pedindo perdão, mas não deixo de tentar melhorar cada dia mais com relação a isso. E aí eu acredito que é assim, eu tô fazendo um lar. Eu tô fazendo algo que é extremamente importante. E se não começa por mim. Começa com o primeiro traçado ali do que jeito que vai ser essa Sim. casa. E você imagina se eu não tenho uma carga de responsabilidade espiritual perante isso. Eu acredito, eu particularmente acredito. Construir casas é basicamente você tá construindo vidas ali. Sim, Porque aquele ambiente a pessoa vai viver o tempo todo vai naquele interagir, vai ter a família, vai morar com os filhos, vai receber amigos, receber parentes, etc. Então tem uma responsabilidade espiritual que a minha parte, da onde eu começo, que é o primeiro traçado, e da hora que eu entrego a obra, às vezes eu não tenho mais contato, assim, de ir na casa, etc. tal, mas eu fiz o meu papel com esse pensamento. Que eu preciso sempre orar por aquilo ali. Sempre, sempre. Então, queria ter mais espiritualidade do que eu tenho hoje, mais contato do que eu tenho hoje. Por isso que eu falei que acredito que eu sou falho. Eu frequento uma igreja, frequento uma denominação, estou satisfeito com a denominação que eu frequento, mas eu não costumo valorizar tanto os tijolos daquela denominação, a estrutura. Legal. Você entendeu? Legal. Eu não posso deixar de ir porque eu acredito que ir à igreja, para mim, Sim. só posso falar por mim, mas eu acredito que ir à igreja é uma manutenção. Eu preciso dessa manutenção. Faz Você entendeu? sentido. Eu também O restante faz é o sentido. dia a dia mesmo, de fato. É a forma que eu trato. Começa pela forma que eu trato o meu escritório, que é o foco aqui, mas a forma que eu trato a minha família, a forma que eu trato as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, como a gente falou lá no Indo Lindas, maravilhosas, extremamente. Que eu escuto o eu te amo delas a cada 5 minutos. Nossa, que legal. E eu não tenho esse hábito, eu não tenho essa relação com a minha mãe. Eu não tenho essa relação com meu pai. Você quer ter mais filhos? Não, já resolvi isso. Já resolveu? Já. Eu quero ter uns 7 aí. Ai, mas tá certo. Não é ruim também, não. E a minha esposa é maravilhosa, então eu sou abençoado por já ter uma boa família. Sim. E eu acredito que eu só evoluo profissionalmente, que é o foco do assunto hoje, por conta disso. Por conta de Deus, é óbvio. Ele permite tudo que vai acontecer e ele permite que esses problemas que eu passo no dia a dia, que Sejam mais leves. por diversas vezes eu falo que eu não vou aguentar, mas eu não aguento. Por que eu tô vendendo gestão de obra? O projeto é tão lindo, aí todo mundo te abraça e acabou ali o fluxo. Mas aí eu lembro que eu sou o quê? Comercial, empreendedor, e eu preciso dessa receita. Verdade. O mercado navega e eu preciso estar ali, eu preciso estar diminuir o barco às vezes, ou não vai nadando no braço às vezes, daqui a pouco volta para um iate. É assim que funciona. Isso é empreendedorismo, basicamente isso é empreendedorismo. Então mas ele permite que eu consiga. Agora é fato, o que a gente escuta, o que a gente lê, é fato que ele não vai dar uma carga além do que eu possa carregar. Tem vezes que pesa, realmente pesa, mas e é nessa hora que as minhas palavras de oração são: o senhor falou que eu ia aguentar carregar. Legal, hein? Então me ajude a carregar. Essa bronca Legal, é hein? sua também. Me ajude que eu confio que eu vou aguentar. É isso aí. E, O senhor colocou na minha mão, o senhor falou que é meu propósito, então tô fazendo porque eu sou obediente.
Então vai na frente. Deus pode mudar a minha vida da água para o vinho em fração de segundos. Entretanto, Pode. eu acredito que até onde ele me trouxe aqui, e eu quero acreditar nisso e sigo dessa maneira até ele falar que eu vou virar 360, que é possível também ou não, que esse é o meu propósito. Então, a gente vem montando chaves, que nem eu falei quando eu era pequeno, tudo que me trouxe Sim, para a arquitetura, coisas que eu nem sabia, estavam sendo plantadas, etc., no meu coração, na minha mente, mas ele já tinha desenhado, isso é fato, já estava Verdade. arriscado, cada traço já estava arriscado há muito tempo e a facilidade que eu tenho de entender isso aí aqui também é porque eu já cresci num lar cristão dos 7 anos para frente. Não, meus pais eram de uma outra denominação e não seguia nada, vezes nada, e a família inteira. E quando minha mãe se converteu a família inteira. Nossa, que bênção. Isso foi uma virada de chave na família toda dela, etc. Tal. E daí, a partir disso, a gente cresceu com essa visão. Apesar que a denominação era um pouco mais fechada, etc., com regras de igreja, assim, tarará, mas plantou. Criou a base. Criou a base. Criou a base. Eu também vim de uma igreja assim. Que Tudo né, reguladinho, a sim, regra, né? sim. Mas é aquilo, né? Plantou e a semente floresce. Hoje a gente tem uma visão diferente, porque a gente segue uma outra denominação e outra. Exato. É fácil pra gente expor isso daí, sinalizar esse tipo de coisa, por conta do quê? Às vezes a denominação que a gente segue é um pouco mais aberta. E isso se aproxima muito do quê? Do mundo. Exato. É muita... Se aproxima do mundo. Exato. Aí quando se aproxima do mundo, fica confortável. Eu não sou tão diferente. Então aí às vezes é fácil apontar aquele lugar que eu tava. Os Exato. caras seguem assim, assim, assado. Mas nem eles estão errados, nem a gente está certo. É isso mesmo. Então, cria essa certa facilidade pra gente poder falar, não, os caras lá são doidos. A mente é desse jeito, só faz isso, tudo ser certinho. Na minha igreja, não. Na minha igreja tem isso, na minha igreja tem bateria, na minha igreja tem não sei o quê. Tá bom, mas às vezes tá confortável por conta disso. Eu continuo indo na igreja, continuo colocando que eu sou cristão, mas em contrapartida, tá bem próximo do mundo ali, do que o mundo tá fazendo. Então, Exatamente. é uma linha tênue, é uma linha que a gente tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito atento. Exatamente. E, cara, e a gente lembra que, apesar de todas essas dificuldades, toda essa ansiedade, às vezes você é um cara muito acelerado, às vezes tem uma ansiedade ali batendo na porta ali, a gente lembra que Deus nos chamou pra algo, a gente tem um chamado, cada um tem um propósito que Deus chamou. Então, por isso, por uma causa maior, que seria essa causa do reino, por uma causa maior, a gente continua fazendo apesar das circunstâncias, apesar das condições, apesar do que acontece. Então a gente continua fazendo por essa causa maior, por esse Deus. E a gente vê o seguinte, que ele pede pra gente ser forte e corajoso. Então, tá difícil, mas Deus falou pra mim ser forte e corajoso. E também que ele vai renovar as nossas forças, né? Lá em Isaías. Sim, a gente tem onde buscar. Exato. Detalhe assim, a gente nunca vai estar sozinho, isso é fato. A gente nunca se sente sozinho, isso é importante. Isso é importante. Em todo lugar que a gente vai. Isso é interessante que, de algumas coisas que você passou pela sua história, a gente vê realmente esse reflexo desses princípios realmente cristãos que você carrega, vários, citando alguns aqui por cima, a multiplicação de talentos, então todo mundo que vai trabalhar junto comigo, andar junto, ou vai unidade, né? Vai estar junto, linguagem. tem a questão da unidade, tem a questão dessa multiplicação de talentos, todos para se desenvolver junto. A forma como trata crescer, as pessoas. A forma de tratar, o fator honra. Aquele lá foi meu patrão, ele me honrou lá atrás. Hoje eu vou honrar ele com isso, não é mais dinheiro. Hoje não foi, mas também não será mais dinheiro, é honra. Sim. Então o princípio de honra a gente vê muito, onde a gente vê um princípio muito forte de honra na Bíblia seria com Davi. Davi, ele foi um cara que honrou muito. Tanto é que por isso, uma das causas dele ser chamado de homem segundo o coração de Deus foi realmente pela honra dele. Porque você vê ele honrando até os inimigos. Não vou me aprofundar no assunto, mas aonde que o maior inimigo... A pessoa que mais perseguia ele, que era Saul, ali no caso, e a todo momento onde ele poderia ter várias chances, onde poderia ter abatido Saul, ele não fez isso pela honra. Porque Deus o colocou ali, então é Deus que vai tirar, não sou eu que tenho que fazer isso. E lá na frente a gente vê que era um neto de Saul, que ele era do reinado, mas naquele momento ele estava numa cidadezinha lá, bem excluído, estava até aleijado. Ainda Davi
pedindo a Deus, falou, quem que eu posso ajudar? Daí Deus falou que existe alguém ainda da linhagem de Saul que você poderia estar abençoando. E daí ele falou, ele lembrou disso, falou, será que existe? Falou lá para um dos aliados de Davi, ele falou, será que existe ainda alguém que é parente, que é neto de Saul, que está em algum lugar? Daí foram procurar, acharam, trouxeram para o reino e acharam, ele achou que iria ser morto, porque ele era aleijado, estava excluído, o pai o perseguiu muito, o avô perseguiu muito Davi, e daí ele basicamente o honrou ali na questão do que, não, agora você pertence ao reino, você vai sentar comigo junto à mesa, e você será como um dos meus filhos. E essa é uma forma, assim, magnífica que a gente vê Davi honrando. E até por isso, mesmo em muitos erros de Davi, que é relatado, muitos erros, ele ainda foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso mostra que mesmo errando, nós estamos em Deus, mesmo errando, porque a gente não é perfeito. Mas por esse princípio de honra que é muito forte. E isso é muito forte o que você falou. Eu honro ele por conta disso, né? Por essa trajetória. Então a gente vê realmente o fato ali que você está vivendo em espírito, viver e andar em espírito. Você realmente faz isso, é uma atitude. Você tem a identidade em Cristo e você, por comportamento e atitude, você age dessa forma. A consequência é você colher os resultados. É inegável. Você vai colher os resultados. Legal, é isso mesmo. Marcelo, que conselho você daria para alguém que hoje desejaria investir na arquitetura? Ou desejaria iniciar também nesse mercado? Ou até alguém que às vezes fala, pô, eu quero construir alguma coisa. Conselho assim para essas classes assim, tipo. Então, para estudar, no caso de alguém que gostaria de entrar no ramo, Sim. O primeiro seria assim, se possível, que não foi o meu caso, que foi bem difícil, mas se possível, conseguir uma faculdade integral, com renome, porque Sim. a arquitetura, na minha opinião, está bem equiparado à medicina, sabe? Porque É você verdade. precisa se dedicar a estudar muito, muito, para depois começar a atuar. E hoje nós temos aí faculdades até online de arquitetura. É verdade. Ensino à distância, EAD, ensino à distância, tal. Não critico quem faça, etc. Mas me preocupa a qualidade do profissional que vai cair no mercado. E isso reflete para nós que já sou, para o meu escritório que já existe, isso reflete claramente. Por quê? Porque esse profissional já começa falhando, às vezes, até numa precificação, porque ele não sabe o valor que tem o trabalho dele. Não sabe o valor que o produto, a arquitetura exige. Mas então estude bastante, tente investir nisso, se tiver a possibilidade. Da classe que eu vim, eu sei de todas as lutas, etc. Eu costumo dizer que foi uma outra guerra foi conseguir concluir o curso por conta de ter que trabalhar, ter que cuidar da família, Exatamente. e ainda ter que estudar, entendeu? E não só pagar, não estou falando nem só o de pagar, mas o de tempo mesmo, de investir no assunto, a energia ali colocada, dedicada, etc. É. Tal. E como eu era comercial, eu precisava dedicar muita energia também ao assunto, porque era o meu ganha-pão, era o que ajudava dentro de casa, etc. Em segundo, assim, já entre com o pensamento, até na fase de estudo, do verdadeiro valor que você tem para a vida das pessoas. Eu estou falando quanto eu estou valorizando o arquiteto, por quê? Porque a gente tem um valor, não estou falando de valor financeiro mesmo, não. Estou falando do valor que é criar um ambiente, que é criar uma casa, que é criar uma residência, que é criar uma empresa. Tudo isso tem um valor. Você precisa, você tem que se debruçar e investir tempo, pensamento, energia, tudo que você pode para entregar o melhor projeto, para entregar a melhor obra. Então, entenda, se valorize como profissional. Já entre para estudar com esse pensamento. Exatamente. Com esse pensamento. E terceiro, e amarrado ao último tema que a gente já estava falando, dedique desde o estudo o seu curso a Deus. E se for para acontecer, vai acontecer. E se precisar tomar um outro rumo, não tenha medo, mude o curso, não quero mais fazer arquitetura, etc. Tal, mas se você entrega nas mãos de Deus, ele já te dá o caminho correto para se tornar um bom profissional.
Verdade. Perfeito. E, cara, você tem uma mensagem aí pra deixar pra galera? Tá, é importante sinalizar que a arquitetura, de fato, ela está amarrada a vários itens e funciona da seguinte maneira: é investimento? A arquitetura é investimento, é qualidade de vida e também é legado. A arquitetura Legal. é legado. Verdade, hein? Por quê? Porque hoje a gente tem aí... A gente aqui vê em Assis obras mesmo, monumentais também que são que legados. dura, que são que dura. Patrimônio Museus. histórico. E aí eu vou puxar a régua do que eu principalmente sinalizei para legado, que é o quê? É a casa que você fez e vai ficar para os seus filhos. É a casa que legal. seus filhos foram criados. Que legal, hein? Você entendeu? É por isso que quando eu pergunto tudo enredo, o que você imagina dessa casa? O que você imagina daqui 10 anos nessa casa, quando tá fazendo briefing, Nossa, entendi. tal. Eu tenho esse pensamento porque eu gostaria muito que o seu filho me encontrasse velhinho lá e eu velhinho, etc. E falasse assim, foi esse aí, foi o arquiteto que fez a casa que eu cresci com os meus pais. Nossa, Entendeu? Nossa, que Você legal. imagina isso, a satisfação de eu ouvir isso. é verdade, hein? Hoje eu tava vendo um arquiteto aí bem famoso do Brasil e ele falou assim, e eu gosto dele porque ele é bem transparente. E ele falou assim, eu não gosto nem um pouco de arquitetura, eu não queria ser arquiteto, eu queria ser músico. Ele fala desse Nossa. jeito. Mas o caminho me trouxe para a arquitetura. E a partir do momento que eu me envolvi, eu vou fazer o melhor possível para que as coisas aconteçam. E hoje eu escolho clientes. Por quê? Porque eu não quero um cara que quer o projeto meu, do fulano de tal, porque vai botar uma placa dizendo que foi meu. Eu quero que ele valorize, que tem que fazer sentido eu projetar alguma coisa para ele, que ele mesmo tem que valorizar. Se eu perceber que ele não está valorizando aquela casa, aquilo ali, eu não faço. Eu Interessante. não Nossa. faço isso. Isso me deixou... primeiro me deixou constrangido, porque eu ainda não dei a possibilidade de escolher clientes, porque a gente é comercial e precisa faturar, e enfim. E em segundo momento me deu um insight com relação a como que eu enxergo o cliente. Eu já tive a possibilidade de falar não. Eu já tive, não vou conseguir te atender, etc, tal. Porque eu percebi que aquilo ali ia ser mais problema do que Faz faturamento, do que... E aí o que acontece? Eu não ia entregar um bom trabalho, a minha digital, minha carga da forma que eu projetei ia estar lá, aquilo que eu falei, na hora que eu boto o lápis, na hora que o cara muda na casa, tem tudo à minha mão. É verdade. Então eu já não ia entregar algo, então eu já tive essa possibilidade. Então eu queria deixar que a arquitetura, na realidade, não é apenas profissão, é uma missão. Você tem a missão e essa missão tem várias abas ali. A aba técnica, a aba de vivência, a aba de humano, eu tenho que ser humano, porque eu estou projetando para humanos, entendeu? E o valor que isso tem que ter. Então é importante que seja visto por ambos os lados. Você tem que se valorizar para que o seu cliente te veja de uma maneira diferente, porque o que eu estou fazendo para você é o melhor possível, para você, para sua família, para sua empresa. Que legal, hein? Enfim, Que bela mensagem. é isso daí que eu queria. Cara, muito bom. Cara, e aí, como que as pessoas podem te encontrar? Fala aí suas redes sociais, para contratar também a tua empresa. Como eu disse, eu sou excelente de rede social, né? Eu tenho, óbvio, manipulo lá, enfim, mas tô precisando criar uma agenda para trazer algum profissional para tratar, para administrar, para fazer a gestão correta da rede social, e que daí eu produzo conteúdo e alguém só faz a gestão. Meu Instagram é arquiteto Marcelo Antônio, @arquiteto Marcelo Antônio. Meu telefone, pode deixar o telefone certinho? Pode, você que decide. Não, sem problema. A galera vai mandar mensagem. 18 99766 2868. O escritório fica aqui em Assis, ali próximo da FEMA. Sim. Mas como vocês já viram, Brasil todo aí, ele vê a viabilidade disso sem problemas nenhum. Salvador, ponto, Fortaleza, qualquer lugar. Qualquer lugar. Do sul. E tem experiência, não é tendo para atender, não. Não, negócio grande. Graças a Deus a gente tá conseguindo evoluir com relação à experiência sempre. Sim. E conseguindo atender mais lugares, né?
E é importante, eu queria deixar 2 registros aqui importantes. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite. Ô, Demorou um pouco para acontecer, né? A gente também tinha incompatibilidade de agenda, isso é enfim. normal. Mas fiquei muito, apesar de toda a vergonha aqui, todas as falhas de didática, de pronúncia, etc, tal, até por conta do nervosismo. Não sou muito bom com palavras, eu acho. Oxe. Oxe. Ah, muito Mas eu fico muito feliz por participar e desejo a vocês todo sucesso com relação a essa pasta, que já tem a pasta das lojas, etc, as coisas que vocês têm e que vocês continuem transmitindo as mensagens que vocês já transmitem por conta de vocês Amém. e dos convidados. Sim. Isso é importante, tem que ter mesmo, até para ter. Faz parte do processo de podcast, faz parte do assunto podcast. No podcast não é para você só estar falando, é para trazer convidados, etc. Então, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma Exatamente. de se expressar e às vezes vai contra. Normalmente você filtra, mas às vezes tem coisas que você percebe na hora que você já tá aqui já e você também não consegue mais mudar o cenário, mas também faz parte de vocês absorver isso daí. Sim. Você entendeu por quê? Porque tem formas Expande de a visão. pensamento. Exatamente. Cada um tem uma visão, cada um tem uma... E eu não podia deixar de agradecer. Passou, só pontuei poucas vezes, mas a minha esposa. Ô, Minha esposa é fabulosa. É fabulosa. Ela segura uma carga tremenda para que as coisas aconteçam. Que legal. Essas viagens minhas, essas coisas, É verdade. quanto a um ponto de pressão na logística de casa, das meninas, etc. E quem, como eu disse lá atrás, fez uma sinalização foi ela, com relação a por que você não faz a arquitetura. E nisso ligou uma chave, e disso ligou um ponto, que ligou com o que eu gostava de quando era pequeno, e não sei o quê. Então, rapidamente eu já estava, e junto ela participou de todas as pressões que a gente teve para eu conseguir me formar. Seja de Que tempo, perfeito. seja financeira, que foi trabalhosa, foi difícil mesmo. Curso de arquitetura não é barato. Uhum. Não é barato. E tanto é que eu não fiz numa outra ocasião por conta de custo e acabou voltando esse assunto ao... Então, ela é Nathalie, te amo. Maravilhoso. Registrado aqui que ela é... Eu vi uma frase esses dias que falava assim: tudo que eu tenho foi por causa do meu marido, mas meu marido só tem tudo que tem porque eu sou a esposa dele. Perfeito. E é exatamente Perfeito. isso. A mulher edifica a casa. Não é nem o tema, mas é uma composição de forças. Não tem jeito. não tem jeito. E às vezes eu tenho que abrir mão de uma coisa para ela evoluir, e ela abrir mão de algo para eu evoluir, e aí junto. Essa evolução sempre tem que ser o quê? No âmbito geral. Geral. No âmbito de família. Isso Mas mesmo. tem que abrir mão. não Essa é adianta. a nossa aliança, né? Essa é a E nossa o valor, unidade. O valor que ela tem dentro da minha logística como empresa é tremendo, é tremendo. Ela- Realmente. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, isso é um papel da mulher, é muito importante. E perfeito, parabéns aí. Parabéns, Obrigado. é isso aí. Obrigado, gente. Todo sucesso do mundo aí. Deus abençoe grandemente vocês. Você também. Você também. E galera, até a próxima. Até o próximo episódio. Abraço a todos e tchau. Tchau. Tchau, gente.